Família é a coisa mais importante do mundo, né? É uma base, é um porto seguro, é onde a gente pode confiar, né? Sentir o amparo, o acolhimento, e isso que o pai e a mãe passaram para a gente, a união, né? O acolher, o sempre estar junto, preocupado um com o outro, né? Então, eu penso que preservem bastante isso, a família, as festas natalinas em que se reúne todo mundo, com muita alegria, né? Festejando todas as datas e, mais do que tudo, celebrando a vida. Mas daí eu já não sei o que são memórias minhas ou se o que são que eu ouvi. Então tá, para nós contarmos a história do seu Mário de Mello e da Dona Maria Lesi, nós precisamos chegar no início da vinda deles. Então, a minha mãe, a Dona Maria Lesi, nasceu em 1930, filha de Otávio Baltazar de Souza e Martina Maria de Souza. Nasceu aqui na Ponta de Baixo de São José. E o seu Mário de Mello nasceu em Brusque, filho de Augusto Bento de Mello e Idalina Cardial de Mello. Então, a origem das duas pessoas. E no ano de 1953, onde a história deles começou, a minha mãe tinha um irmão que ele tinha uma profissão que chamava ponteiro de pedreira, onde faziam as explorações de pedra, né, para as construções. Então, o meu tio trabalhava aqui em São José como ponteiro e ele foi convidado a trabalhar em Brusque, numa pedreira, para fazer cabeças de pedra e paralelepípedos. E daí foram morar em Brusque. Daí, no dia 24 de agosto de 1953, nasceu a Fátima, que é a razão do começo da história dos meus pais. A Fátima nasceu lá em Brusque, nessa data, e aí meu tio pediu para que a minha mãe fosse para ajudar um pouco a minha tia para com os outros, que também tinham os outros pequenos, e convidaram a mãe para ser a madrinha da Fátima. A minha mãe sempre contou que conheceu meu pai, e entre conhecer, namorar, noivar e casar foram 6 meses. E daí lá eles chamavam de domingueira, que seriam essas tardes dançantes que se faziam no interior, né? E daí ela foi lá nesse bairro Santa Luzia, ela conheceu umas vizinhas ali dos meus avós que estavam por ali, então eles foram numa domingueira dessas e ela conheceu o seu Mário. Daí deve ter assim, surgido um encantamento ou alguma coisa, e eles ficaram lá de namorico nesses primeiros dias que a minha mãe ainda ficou por lá. Depois deu o prazo estabelecido para minha mãe ficar lá cuidando da minha tia, ela veio embora, para aqui para a Ponta de Baixo, né? E daí, nesse período aí até fevereiro, meu pai veio aqui um dia para namorá-la, que ele vinha a cavalo, passava pela Serra do Moura, que era tudo barro, coisa, ele levava mais de um dia, ou quase 2 dias, para chegar até aqui. Se hospedava na pensão da Dona Diba, que tem ali na Praça de São José, onde tem aquelas casas açorianas todas coladinhas, ali naquela parte que hoje é amarela, era a pensão da Dona Diba. Aí veio numa outra oportunidade para noivar, veio pedir a mão dela em casamento, ficou hospedado lá novamente, fizeram esse contrato, né, de casamento. Daí eu acredito que deve ter sido bem próximo do mês de fevereiro, porque foi só o tempo de percorrer os proclames, né, aqueles papéis que se colocam no cartório, para o cartório dizer que os dois estavam aptos a se casarem, que nenhum dos dois tinha compromisso. Então, no dia 23 de fevereiro de 1954, deu-se a cerimônia de casamento. Veio familiares do meu pai lá de Brusque, eles vieram num caminhão de carroceria aberta, e depois casaram, e na sequência já da recepção do casamento, a mãe foi até vestida de noiva no caminhão para Brusque. Daí eles moraram numa casa que a gente conhecia como a casa da Dona Cristina. A gente sempre que falava alguma coisa era a casa da Dona Cristina, que daí a Hilda nasceu ali, eu nasci ali, a Marina nasceu ali.
E eu acho que até a Tânia que nasceu ali. E eu ainda lembro assim algumas coisas de que eu devia ter, eu era pequena também. E a minha mãe às vezes precisava deixar a gente com a minha avó, porque como os filhos eram numa escala muito pequena, um no colo, outro na barriga, às vezes precisava deixar a gente com a minha avó, né? Para ela fazer qualquer outra coisa, que a minha mãe costurava e cuidava de todos os afazeres da casa, e daí com os filhos todos pequenos ela levava na casa da minha avó, então ela sempre me dizia, isso é uma história que a família toda conhece, me dava comida em casa e dizia, Beto, e eu também não sei por que me botaram o nome de Albertina, e quando eu escutei alguém me chamar pela primeira vez, já me chamavam de Beto, então devem ter posto esse apelido em mim quando eu ainda era bebê. Ela dizia, eu vou te dar comida, tu come tudo, chega na casa da tua avó, tu não pede comida. E eu chegava na porta e já dizia, vó, quero pão. Nessa época aí o pai ainda trabalhava com o vô, toda essa função. Depois ele começou a viajar para o sul com o pai para buscar as coisas, né? Eles iam buscar essa mercadoria para ensacar. Depois ele começou a trabalhar com tecelagem, meu pai, ainda lá em Brusque. Nós ainda morávamos ali em Santa Luzia. Porque depois acabou que a necessidade de ter dinheiro para se manter, para manter que o número de filhos estavam crescendo, o que meu avô talvez pudesse pagar ou pudesse suprir, se ele já estava sendo meio complicado, já não estava dando muito, né? Então meu pai começou a trabalhar na fábrica de tecidos, né? Primeiro ele trabalhou na Schlesser, trabalhou na Renault. Eu acho que essas duas empresas grandes já não tem mais muito. Trabalhou na Renault por um bom tempo. Depois nós fomos morar um pouquinho mais para baixo, que eu acho que é onde nasceu o Zezinho, porque era tudo assim muito recente. A Hilda nasceu em 54, eu nasci em 56, a Marina em 57, a Tânia em 58 e o Zezinho em 59. Em 60, perdão, em 60, que daí deu um pouquinho mais de espaço, senão até porque não dava os 9 meses. Mas daí, dali onde nós estávamos morando, o pai conheceu um tecelão que tinha uma coisa de tecido, uma tecelagem para fazer tecidos em Laguna. E o homem foi lá, porque meu pai era mestre de tecelão. Ele ensinava as pessoas que iam entrando nas fábricas a mexerem nos teares, né? E confeccionarem as peças de tecido. Então ele era mestre de tecelão. Eu acho que nessa época ele estava na Renault, quando ele conheceu o tal do Valendowski, que tinha uma tecelagem em Laguna. E ele convidou meu pai para ir lá trabalhar com ele e ser o mestre de tecelão da indústria dele. Isso eu acredito que tenha sido assim bem no começo do ano de 1961. Laguna foi muito ruim. Foi a parte mais ruim da minha infância. Porque a gente se mudou para um lugar que a gente não conhecia, totalmente diferente daquele ambiente familiar que a gente vivia ali em Brusque. Era uma casa grande, que era assim dividida em várias casas. Cada família morava numa porta daquelas ali. Então tinha ali. Daí tinha quarto, uma sala, uma cozinha. Não me lembro se tinha banheiro, assim com chuveiro, não me lembro. E um quintalzinho atrás. Na frente era a estrada já. Morava o pai, a mãe, eu, a Beta, a Marina, a Tânia e o José. 7 pessoas. Era uma fase de pobreza, era uma fase de ausência de familiares assim para auxiliar. O pai trabalhava lá de tecelão, ele foi contratado para ensinar, para formar tecelões lá que não existia ainda, e a mãe trabalhava de costureira. Daí eu lembro que na época que a gente estava lá teve carnaval nessa época e a mãe costurou para fantasias de carnaval, bastante fantasias de carnaval. E aí que entrou um pouquinho mais, né, de dinheirinho assim, mas a gente tinha que comprar até a água para beber lá. Então a gente passou uma vida muito difícil, foi aquela nossa vida lá, muito difícil. A Tânia ficou doente. Ela tinha vômito e diarreia. E a mãe não dava conta.
porque a mãe tinha o José, ela tinha que trabalhar, e aí nós éramos também pequenas. Eu acho que eu tinha 7 anos, então era tudo ali, pequenininho. E o pai saía de manhã, só vinha de noite. E ela ficava com a gente, tinha que fazer as coisas da casa, tinha que cuidar das crianças e tinha que trabalhar. E aí eu não sei como é que a Tânia ficou boa, porque a Tânia também veio embora. Ela veio para a casa da avó Idalina. Porque a mãe não estava dando conta, assim, muita criança. Daí o vovô passou por lá, que foi fazer uma viagem próxima ali, levou a avó preocupada, pediu para a tia Maria ir junto e passar na casa do pai para ver. Daí a tia Maria passou, viu aquela situação nossa. Aí eu lembro, assim, dela conversando com a mãe, pedindo para a mãe deixar ela levar a gente para lá, mas a mãe não queria todo mundo. Então deixa levar a Tânia, que tá assim com essa diarreia. Aí a mãe deixou, que eu me lembro assim da fisionomia dela, tadinha. Naquela pobreza, aí tendo que entregar uma criança dela para uma pessoa parente, mais distante, né? E não é como hoje, assim, que tu manda mensagem, que tu liga, que tu bate foto, que tu... Não tinha comunicação, não tinha nada. Então ela ia mandar no escuro, ia ficar sem saber como é que a Tânia chegou, ia ficar sem saber como é que a Tânia ia se adaptar. E acredito que para a Tânia também foi muito sofrido, porque eu não sei quantos anos ela tinha. Eu acho que eu tinha uns 7, aí a Beta devia ter uns 6, ela devia ter uns 4 anos. Ela era pequenininha também. Tinha uma vizinha, numa daquelas casas ali, que ela tinha uma moça, que a moça de vez em quando ajudava, mas assim, a moça não... Tipo assim, ela mandava, a mãe saía para buscar água, dizia para ela, dá uma bananinha assada para o José. Ela comia bananinha assada e deixava só um pouquinho para o menino. Ele tinha meses, era bebê, porque no dia que ele fez 1 ano, ele adoeceu. E ele morreu 3 dias depois. Começou a ficar com febre de manhã e começou a ficar com diarreia, febre com diarreia o dia inteiro. Aí não tinha médico, tinha farmacêutico só. Aí chamaram, levaram, deram remédio, mas ele não melhorou mais. Daí naquela noite ninguém conseguia dormir direito, porque ele ficou mal a noite toda. Aí no outro dia, o dia todo, e aí as vizinhas estavam ali com a mãe, né, ajudando, dando chá, fazendo essas coisas que tinha que fazer. A mãe não tinha nem mais roupa, porque assim, já tinha pouca roupa por causa da pobreza, né? E aí era muito cocôzinho dele, muito vômito, e a mãe não conseguia nem cuidar da gente, ela se desorientou assim, na situação. Ficou bem desorientada. E aí quando chegou no outro dia, aí passou mais uma noite. Aí chegou no outro dia de manhã, o pai foi trabalhar. Daí eu não sei em que hora do dia aconteceu isso, mas eu lembro que o pai estava trabalhando e a mãe mandou chamar o pai. Alguém chamou o pai, um vizinho, quem foi chamar o pai na fábrica. Aí o pai veio com o farmacêutico, que ele estava muito mal. Mas quando o farmacêutico chegou, ele já tinha morrido. Aí eu lembro da cena da morte assim, dele, que a mãe chorava demais, assim, sentada do lado da cama. E ela mandava as vizinhas que estavam ali com a gente, levar a gente para tirar do quarto, assim. E eu fiquei do ladinho, assim, da porta, estava assim, aberta. E ele estava na cama da mãe. E a mãe chorando ali. E ele bem branquinho, assim, todo branquinho. Ele se parecia com a Margarete, hoje. O jeitinho da Margarete, assim. E a mãe ali sentadinha e ele na caminha, assim, deitadinho, da barriga para cima, os olhinhos fechadinhos assim, com a mãozinha assim. E aí daqui a pouquinho ele foi fazendo assim, e a mãozinha fez assim, caiu. E aí a mãe ficou olhando assim. Aí a vizinha não sabia o que fazer para dizer para ela. Aí mexeu nele, daí falou para ela, ela não aceitou. Ela se desesperou assim.
Foi uma cena muito ruim, foi muito triste. Acho que naquele momento ela lembrou que tinha mandado já uma para casa da avó e agora estava perdendo o outro e ainda tinha a gente, tudo ali. Foi muito ruim, muito ruim. Foi muito triste. E o meu irmãozinho, o José, ele era muito apegado a mim. Ele era muito, muito apegado a mim, assim. Ele me chamava de Tata. E eu fiquei olhando para ele ali, com aqueles olhinhos fechadinhos assim, que não falava, que não respirava, que não chamava mais a gente. E a gente sem saber o que fazer. E aí as meninas chegaram e a gente não sabia o que fazer, assim. A gente sentou lá na mesa da cozinha e ficamos lá, nós três, assim, esperando, né? Para ver o que o pai ia fazer, o que o pai ia dizer quando chegasse em casa. Aí ele chegou, o farmacêutico. Aí o farmacêutico olhou e disse, não, ele morreu. Não tem jeito. Não tem jeito que ele morreu. Eu acho até que, assim, vagamente, mas eu acho que se fosse de hoje, seria essa doença, ou meningite, uma dessas doenças assim, porque na hora o farmacêutico deu alguma coisa para nós tomar, uns comprimidos assim, para nós, criança, tomar. E a gente tomou aquilo, sem saber nem o que era, e aí ninguém sabia o que fazer. Aí o pai não sabia o que fazer, daí veio os vizinhos, daí um vizinho disse, não, o senhor tem que enterrar, mas aí vai me enterrar um também. E daí para transportar, mas vamos transportar para Brusque como também. Aí o pai não tinha dinheiro para comprar caixão. Ele não podia comprar, não podia pagar o transporte para levar. A mãe, nós não podíamos mais contar com ela, porque ela ficou totalmente fora de si. Aí que um vizinho, não sei como, eu não sei como é que foi, como é que conseguiram que alguém tinha uma Kombi. Aí o pai ia pagar a gasolina e a gente vinha para junto da família lá do pai, lá em Brusque, para a gente pedir para alguém comprar um caixãozinho para ele, para ter onde enterrar ele. E aí a gente veio assim. E aí disseram que tinha que botar ele num caixãozinho para trazer, mas não tinha. Aí eles colocaram embrulhadinho como um neném, que já ainda era, né? Aí um pouco a mãe trazia no colo, aí um pouco colocava, que eu não me lembro mais se era em cima do banco, não sei, um pouco ela trazia no colo, porque ainda tinha o problema da polícia rodoviária, no caso de parar o carro, que eu não lembro se parou. Eu lembro que a gente pegou umas roupas, nós, criança, botamos dentro da bolsa, para nós, para a mãe, para o pai, e o pai fechou a casa e a gente veio. A gente deixou tudo lá, assim. A gente viajou a noite toda, porque não é como hoje, Laguna, até Brusque, que tem asfalto. Na época era estrada ruim. A gente viajou, chegamos na casa da tia Íria, já era ainda de madrugada. Ela ainda estava escuro. Daí tinha que chamar, também ninguém sabia que a gente estava indo e que a gente estava levando o José morto. Aí o pai bateu, aí o tio Raul e a tia Íria vieram atender, daí o pai contou para eles. Aí eu lembro que a tia Ia foi na Kombi e a mãe não falava nada. E pegou ele do colo da mãe. A mãe não falava nada. E nós não sabia nem o que falar, né? Nós também não sabíamos o que fazer. Aí a tia botou ele na cama dela, aí
Eu não sei como é que, não sei se era a roupinha dele ou se alguém comprou, não lembro mais. E aí o tio comprou o caixãozinho, que era o caixãozinho branquinho. E aí botaram ele, foi velado na casa da tia Íria. E aí a gente ficou ali com eles, alguns dias assim. Aí eu não lembro muito bem assim, se a gente ficou quanto tempo, se a gente ficou também um pouco na avó. A gente ficou por ali, assim. Daí o vô mandou abrir a nossa casa, que a gente tinha uma casa ali. E aí compraram coisas, né? Coisas de comida. Compraram coisas assim. Aí só o pai voltou para a Laguna depois. Não sei quanto tempo também, mas aí o pai voltou para a Laguna. E aí ele pediu transferência para cá. Ele já estava praticamente terminando o curso que ele estava dando. E aí eu lembro também que ele disse que alguém, não sei quem, não sei como é que foi, mas assaltaram a nossa casa lá. E ainda as coisas assim, mais de valor. Eu lembro que a gente tinha uns brinquinhos assim, que eram umas bolinhas assim, de ourinho. O pai tinha um anel e a aliança dele também, que ele tirava, porque como ele trabalhava no tiar, eu sei que isso levaram. Isso roubaram. Aí eu não sei se roubaram mais alguma coisa, assim, não me lembro mais disso. Mas eu sei que a nossa casa foi assaltada quando a gente estava aqui. Estava lá em Brusque, né? E aí a minha mãe ficou muito depressiva, ficou ruim, ficava de cama. Aí a gente tinha que lavar roupa no rio, a gente tinha um rio no fundo da casa. Fazia alguma coisa para a mãe, porque ela não estava com condições de fazer as coisas assim. Daí nós éramos pequenas, então comida a gente não conseguia fazer, então aí a tia Íria ajudava, a vovó ajudava, porque já tinha a vovó. E aí a Tânia ficou lá na vovó, ficou lá com a vovó e com o vovô, né, lá em cima, na Santa Luzia. Dava pra gente ir a pé, mas ficou ali. Eu morei com a minha avó, mãe do pai, até uns 5 anos, 6 por aí. Aonde eu tenho o símbolo do pão, que foi descoberto com o médico que fez retorno comigo, foi o símbolo do pão meu é de perda. Eu tenho medo de me perder, eu tenho medo de perder as pessoas, porque ficou na minha cabeça a perda da avó. Porque quando a avó fazia uma semana antes dela morrer, ela me entregou para a mãe de volta, devolveu para a mãe. Aí logo em seguida ela faleceu. Então na minha cabeça ficou todo o velório dela, tudo aquilo que aconteceu na minha cabeça. Aí foi onde eu fiquei com o símbolo do pânico daquela época, que eu descobri depois de velho. E quando a vovó morreu, eu lembro que a gente foi com a camisa de uniforme no enterro da vovó, com a mãe botou divisa preta, que eles botavam assim na coisinha das crianças, né? Com a divisinha preta. E a vovó já estava morando na casa nova dela. Na casa nova era o porão embaixo, onde tinha a cozinha, fogão, tinha uma geladeira, tinha um relógio de parede grande, com 8 grandes na parede, tinha essa cama que o Gilberto deitava lá atrás, uma mesa gigante que ocupava quase o andar todo, os bancos, o fogão perto da janela e o quartinho de banho, que tinha só um quartinho, que se botava uma bacia grande para tomar banho ali, depois jogava água já no chão, que é a calçadinha, e a casinha, a patente, o bacio, ou não sei como é que vocês vão conhecer, era lá atrás, lá no fundo do terreno, então a gente tinha para ir fazer xixi, fazer cocô, qualquer outra coisa, tinha que entrar no pasto, às vezes a gente queria ir, tava vaca e boi, tudo por ali, a gente ficava com medo, não ia, aquela coisa toda que tinha que ir lá atrás, né? Depois tinha um lugar que era assim, tipo o patamar da escada, onde tinha uma saletinha, que tinha o rádio, tinha uma cadeira, que o Tibento gostava de sentar ali para escutar rádio, ficava ali naquela parte. E daí eu lembro, assim, quando a vovó morreu, logo, acho que não sei se ficou 6 meses na casa, que a casa pronta, né, a casa nova, aquele chão bonito, minha avó tinha uns cachorros de tipo, né, hoje se chama porcelana, mas naquela época não era porcelana, era uma coisa tipo um veludinho, assim, grande. Tinha uma boneca dorminhoca na cama dela, que a gente gostava, ela tinha uma boneca grande, assim, também de cabelo, que a gente gostava de ver, um sofazinho. Daí no dia que ela morreu, o caixão ficou nessa salinha lá. A gente ficava ali do lado. Minha avó teve um infarto fulminante, assim, hoje se diz que é um infarto fulminante, mas naquela época ele não se sabia ter chamado o Dr. Mattioli,
Ele veio e fez uma sangria, porque não se fazia outra coisa naquela época, mas ela não resistiu, ela morreu. Ela tinha 58 anos quando morreu. Mas antes da avó morrer, até a avó tem um santo que está lá ainda. O tio Bento, outro dia que eu estava falando com ele, ele me disse que está lá ainda. A avó comprou um São João Batista para doar para aquela igreja quando construíram, assim, que ela era uma igrejinha pequena, daí construíram aquela igreja que está hoje lá ainda em Águas Claras. Aí a avó tinha comprado um São João Batista para doar. Aí ela reuniu a gurizada toda, a netarada toda, fizeram uma procissão da casa dela até lá para levar o santo da igreja. Nesse mesmo ano que a avó morreu, nós fizemos a primeira comunhão. Aí no domingo de manhã, vou no carro de mola, né, que era aquela carruagem, fomos eu e a Hilda e foi esse Augusto, pequena mãe, nós fomos lá foi lá na Zambuja, a nossa primeira comunhão. Aí fomos daquele carrinho lá, até a gente não fez festa, não fez nada, porque estávamos de luto da avó ainda, né? Foi a primeira comunhão, daí teve aquela fotinha que está com um Augusto pequeno. E aí ficamos por ali mais um tempo. Depois, em 64, que o Marcos nasceu. O Augusto nasceu em 62, então o Augusto já estava praticamente, já foi antes de fazer 2 anos, porque o Augusto nasceu em novembro, faria 2 anos em novembro, o Marcos nasceu em agosto, dia 20 de agosto. Aí o Marcos nasceu, e daí o Marcos teve um problema de saúde, ele teve uma doença infecciosa que se chamava de Krupp lá, agora não sei, mas também era um nome diferente. Ele teve que fazer traqueostomia, tudo, né? Ele ficou em isolamento no hospital da Zambuja lá. Aí a mãe ficava lá com ele, a mãe teve que ficar dentro do isolamento porque ele era bebê. Ficou lá com ele, daí ficamos nós por lá. Augusto com Augusto com 2 anos, talvez 2 anos e pouquinho, porque quando nós fomos morar nos Três Barros, o Marcos estava com 7 para 8 meses eu acho. Então ele era bem bebê. E nós ficamos assim, né, com as tias olhando, o pai indo trabalhar, nós em casa, aquela coisa lá toda de criança ter que se virar, né? Daí o tio Bastião andava por ele, porque o tio Bastião era muito insatisfeito, nunca tinha um emprego que ele se desse bem, que ele gostasse, que ele fosse. Ele sempre queria almejar coisas maiores, achando que ia enriquecer sem precisar trabalhar muito, entendeu? Aí ele chegou lá com o pai que tinha para comprar de meia, que hoje meu pai até dizia assim, meia nem para os pés, porque ainda fura, a tal da madeira da serraria. Ele deve ter encontrado uma pessoa que queria vender, não seria uma fazenda, porque não era uma extensão de terra muito tão assim grande, mas era uma área de madeiramento para madeira, para fazer tábuas de madeira, né? Eram árvores frondosas, por isso que as árvores da floresta se acabaram. Então, convenceu meu pai a comprarem de meia o tal do terreno e viverem explorando aquela parte de fazer madeira e vender. Aí meu pai caiu naquela e fomos todos lá para aquela parte. Ficava assim, do Lajeado, que era a comunidade mais movimentada e com mais gente assim, morando, mais moradores, mais populosa, ficava a 14 quilômetros do local que eles compraram. Então são 14 quilômetros mata adentro em trilha de carroça e cavalo, porque dava para passar a carroça, porque de um lado era montanha, de outro lado, como toda a floresta atlântica aqui é típica, né? Montanha e precipício e desfiladeiros, né? Com o rio e caindo. Então, ou passava a cavalo ou passava com a carroça no trilho. Fomos por ali adentro, levamos não sei quanto tempo, não me lembro isso aí, que fomos assim com o que a gente conseguiu levar de mudança, pouca coisa, porque não dava para levar, nós morávamos em Brusque, o caminhão não ia até lá, não íamos poder levar, então foi levado mais roupas, objetos pessoais, coisas pequenas, né? Que foram levados para lá. E daí quando lá o pai construiu, as nossas camas foram construídas com as madeiras feitas lá, armários foram construídos, mesa foi construído, tudo foi construído com a madeira da região que eles mesmos faziam, né? A serraria, onde eles faziam as tábuas, eles cortavam as madeiras, e aí as mulas puxavam aquelas toras numa corrente até o pátio de onde a gente morava. Eram 2 casas, nós moramos na casa da frente e o tio morou na outra casa, assim, não era da trás, mas mais na lateral, tinha um vão no meio, onde ficavam ali as criações para dormir, os bois, os cavalos, as coisas ficavam para dormir. E a serraria era tocada a água.
sabe aquelas rodas de engenho de madeira, assim, tal. Então, tinha um braço do rio que trazia água até a serraria, porque daí eles tinham uma comporta de abrir e fechar. Na hora de ligar a serra para serrar a madeira, abriu, a água caía em cima daquela roda girava e serrava a madeira. Não era motorizada, era mecânica, manual, mas a força daquela roda fazia a serra serrar, entendeu? Era uma coisa bem primitiva, demorava um monte para serrar, e daí quando eles não estavam usando, se fechava aquela comporta, deixava pouquinha coisa para dar vazão da água para não transbordar, né? Mas funcionava assim. Daí ficou nessa situação. Nós não tínhamos acesso a nada. A mãe e o pai iam para a roça, o pai tinha os dias que ele ia para meio das matas cortar as toras de madeira, daí depois ia buscar tudo. E o tio Bastião, como era uma pessoa, Deus que o tenha em bom lugar, porque a gente não deve falar mal de quem não está na presença da gente, né? Mas ele tinha uma coisa assim, o tio Bastião, ele não gostava de trabalhar, isso o pai já percebeu no dia que chegou lá, eu acho. Ele tinha uma mania, ele dizia que ele tinha a cabeça aberta, ele vivia todo dia, dor de cabeça, ele dizia que abria os ossos aqui da cabeça. Naquela época, sem nenhum estudo, nós, sem entender nada, acreditávamos. Daí ele vivia com uma faixa amarrada, um pano amarrado aqui na cabeça, se deitava porque estava com a cabeça aberta, não podia trabalhar, e o pai, sozinho, de sol a sol, cortar madeira, e daí para transportar essas tábuas para a população lá de fora, que eles iam para vender, tinha que ser também a carroça sem a caixaria de fora, só a parte, porque tinha que empilhar as madeiras ali, né? Levava 2 mulas puxando e 2 mulas para ir, se precisasse trocar, porque era pesado, e a estrada muito íngreme, muito ruim de passar. Então, o pai levava, e com as madeiras que ele vendia lá, ele tinha que comprar suprimento para a gente em casa, que seria o açúcar, o trigo, a farinha, coisas que nós não tínhamos condições de produzir, não se podia. Daí ele trazia, a mãe comprava barras de fermento biológico, assim, grande, aí o pai trazia saca de trigo, trazia saca de açúcar, trazia essas coisas, para a gente poder alimentar os filhos. Daí o resto era tudo dali, leite das vacas que tinha, o queijo que a mãe fazia, que a gente ajudava a mãe a fazer, e ovos das criações que a gente tinha, que era pato, ganso, marreco, galinha, né, peru, tinha todas essas criações, que a gente colhia os ovos e se alimentava também da carne dos bichos, e plantação, que daí tinha que plantar feijão, milho, arroz, verduras, né, legumes, tudo que se plantava. E frutas não tinha uma variedade muito grande, a maior parte de frutas que a gente comia seria banana, laranja e frutas silvestres que se colhia por ali, né? Porque não tinha assim plantação de mamão, de maçã, não tinha essas coisas. O tempo era ameno assim também, então tinha que ter tempo de plantar as coisas porque fazia frio no inverno. Como era um vale e com muita floresta em volta, ficava muito frio, né? Existiam bichos de caça por lá ainda, que a gente ouvia no mato, a gente tinha medo de andar no final da tarde na rua, porque a gente ouvia o urro dos leões, que a gente dizia que era leão, mas essas onças pardas que agora a gente vê muito por aqui, essas onças pardas, begezinhas assim, né? Existia muito, tinha muito, aí o pai caçava, então caçava o tal do cateto, que eles chamavam, que é o javali, né, o porco do mato, o pai caçava para a gente comer, sabe? São os gostos e os sabores e os cheiros das coisas que eu não gosto, então eu vou comer qualquer carne, eu não gosto de carne nem de ovelha porque eu acho forte. Essas coisas, sabe, a memória gustativa, a memória olfativa, ela se reporta daqueles lugares, então lembra dessas situações assim. Lá eu lembro de muito trabalho, a gente trabalhava assim na roça, ajudava a mamãe em casa, lavava a louça, nós que cozinhávamos, eu era pequena. E aí eu lembro dessa data aí, que a gente levava comida para o pai na roça, amarradinha assim, com o prato amarradinho, e ia para a roça. Aí um dia até encontrei um veado, aí eu saí correndo do veado, e o veado correndo de mim, né? Aí o veado, o pai e os caçadores estavam caçando, né? E aí o veado foi para a água e sumiu. E aquele dia eu ganhei uma surra por causa disso. Como meu tio tinha a cabeça sempre aberta, não conseguia trabalhar, o pai não conseguia suprir a quantidade de toras de madeira para serrar e para poder ir levar, vender
e trazer suprimentos para a gente para casa, porque daí o pai tinha que trazer suprimentos para nossa família e para a família do Sebastião, que tinha bastante filhos pequenos também. Então era complicado isso. E a gente não recebia muitas visitas, então a gente às vezes tinha que fazer troca, permuta de coisas, sabe? Trocava o que a gente plantava por uma coisa com o outro vizinho. O vizinho mais próximo da nossa casa era 2 quilômetros. A gente não tinha um chinelinho para botar no pé, não tinha nada. A gente ia até lá na casa do outro vizinho, descalço, sabe? Passando, às vezes tinha cobra, nós tínhamos medo, tentava enxotar as cobras, mas a cobra, a nativa, aquela cobra que vive no ambiente natural dela, ela tem os seus hábitos também. Então, como tinha as trilhas para a gente passar, e era floresta, era mata mais ou menos cerrada, e com muita... Lá tinha samambaia, que a gente dizia, eram umas folhas duras, assim, grandes, e quando ficava muito úmido, as cobras se esticavam naquelas trilhas para pegar o sol dela. E daí a gente vai fazer o quê com a cobra? Passar por ali pelo lado que a cobra não vai, mas aí o pai dizia, se elas estão esticadas, elas não vão atacar, mas convence, não vai ter coragem de passar. A gente pegava água, encontrava as cobras no meio do caminho, e aí aquele griteiro todo de guri pequeno, assim, que a gente tinha medo, né? Aí tinha que chamar o pai para matar, quando o pai estava perto, né? Mas aí, essas lembranças ruins, assim, mas teve muitas lembranças boas também. O pai era uma pessoa mais fechadona, assim, né? Mas ele gostava de dar ourinho, essas coisas todas dele, né? E a mãe era legal, assim, que ela ensinava. A mãe sempre ensinou muito a gente a cozinhar, a costurar. Então a mãe, ela lia pra gente, ela escrevia, sabe? Ela escrevia, ela ensinava um pouco a gente assim a escrever. E daí teve episódios ruins também nessa passagem lá. Teve episódios lindos, que primeiro eu vou contar o episódio ruim para depois contar o episódio bonito. Teve um dia que o Augusto, começou com uma febre. O pai tinha matado o porco de manhã, já tinha carneado, a gente tinha um panelão grande que derretia em cima do fogão na cozinha para derreter, para fazer a banha e fazer o torresmo. Aí o Augusto com febre o dia todo, só chá, não melhorava. Daí chegou no final do dia, o pai e a mãe resolveram que iriam levar ele para ver se chegavam até Botuverá para fazer, porque era uma história recente do Zezinho, né? Então eles ficaram com aquela preocupação. Então o que foi feito? Para não carregar o Augusto no colo, mesmo que ele ainda fosse uma criança pequena, eles fizeram uma rede, uma tipóia, como é que a gente chama? É uma rede assim, né? Colocaram uma vara, daí botaram ali para o pai e a mãe, cada um no seu ombro, para carregar. E vocês conheceram a mãe e o pai, a disparidade de altura era generosa, né? E como o terreno era muito acidentado, saía da nossa casa, tinha que atravessar o rio, porque não tinha ponte, a gente atravessava por dentro d'água. E depois era uma subida bem íngreme até o final do nosso terreno, lá em cima. Depois, então, ficava mais ou menos plano, mas aí era trilha de carroça e muita pedregulho, muita coisa ruim de caminhar, com peral aqui para baixo. Eles foram no final do dia e deixaram em casa a Hilda, eu, a Marina, a Tânia e o Marcos bebê. Levaram o Augusto. O pai tinha um cachorro, que era cachorro de caça dele, porque ele levava para caçar porco de mato, esses bichos. Cachorro de caça é assim, né? E o bicho era tinhoso, ele se escondia dentro do forno, porque a mãe fazia pão, a gente tinha que botar fogo no forno para ele sair. Botava por trás. Assim. Daí o pai não lembrou de prender o Sereno era o nome do cachorro. E daí o pai disse, eu vou passar na casa do seu Roberto Alves, eu acho que era o nome do homem, e vou pedir para alguém vir para cá com vocês, porque eles iam andar 14 quilômetros a pé, levando o Augusto até chegar no Lajeado, onde eu consegui pedir para alguém de carro levar o Augusto até Botuverá, que seria farmácia e hospital mais próximo, né? Daí eles foram, depois de muito tempo escuro, já veio o filho e uma filha do homem lá, para ficar lá em casa conosco. E olha só o perigo, fogão a lenha normalmente é uma altura de uma mesa, assim, né? E nós, pequenas, uma cadeira na beirada do fogão, uma pá grande que a gente tinha, mexendo aquela banha derretendo, fazendo aquele torresmo, mexendo aquilo, e o tio Bastião não foi lá para ajudar, nós fazíamos sozinhas em casa. E daqui a pouco, lá escuro, já chamaram lá no portão, e o Sereno solto. Quem que disse que o Sereno... E ele mordia, que ele chegou a morder a Lulu um dia.
ele mordia, e daí olha que nós passamos um trabalho sem tamanho para prender o tal do cachorro para eles entrarem, quando eles entrarem, para a gente poder soltar e não deixar ele até no outro dia, para quando eles fossem embora, para ver se o Bastião ajudava a gente a cuidar do cachorro. Meninas pequenas para fazer isso, e ele era um cachorro de porte grande. Tá, daí eles ficaram lá conosco, menina e nós lá derretendo aquela lata de banha, fazendo aquilo tudo, e assim esperando o pai e a mãe, com o Marcos ainda bebê e esperando. No outro dia, no final do dia que eles chegaram em casa, o Augusto, graças a Deus, melhor, sem febre. Esse episódio foi um episódio triste também assim pra gente. E eu imagino o sofrimento dos dois, tendo que deixar todas aquelas crianças no meio daquele mato sem fim, daquele mundo sem fim, e ir com outro doente, sabendo que tinha um ano e pouco atrás, 2 anos e pouco atrás, tinha perdido um, né, doente. E daí eu imagino assim, o sofrimento. E também o cansaço, que não deve ter sido para a mãe, porque a altura deles era diferente, e para ela carregar o peso sempre vai para o lugar mais baixo, né? Então andar uma noite quase inteira até chegar lá fora. E daí, assim, tinha um monte de coisas que a gente acabava se divertindo também por lá, porque como a gente não prendia a criação, então, mas nós tínhamos muito marreco e pato, e elas desciam o rio abaixo, porque eles gostam de aguinha, e iam botar ovo para longe de casa. Daí nós tínhamos que catar os ovos, porque eram nossos alimentos, tinha que descer os rios para trás dos ninhos dos bichos para trazer. Quando a gente não achava, lá pelas tantas aparecia uma marreca com um monte de marrequinho, uma pata com um monte de marrequinho. Os ovos que a gente não conseguiu achar para os rios abaixo, assim, né? Depois teve um dia que o pai veio a Brusque e foi com o tio Alfredo de caminhão até Iguape. Iguape fica no litoral de São Paulo. Ele foi lá, daí depois de alguns dias, já chegou o pai. Ele levou uma imagenzinha de São Bom Jesus de Iguape, aquele santinho que tem a capa vermelhinha assim e tal. Aí deixou lá em casa, mas ele queria fazer uma capelinha. Daí ele disse, então vou fazer. Daí com as madeiras que eles tinham ali, aquelas madeiras que chamam de madeira de refúgio, que eram as madeiras que não tinham valor de venda, né? Ele serrou, fazia tudo, ele fez uma capelinha. Daí lá nós tínhamos assim, as nossas casas eram pro lado de cá do rio, do lado de lá do rio tinha duas montanhas, assim, uma mais alta e uma mais baixa, que nós chamávamos de formagem e polenta. Formagem é queijo, né? E a polenta era o montinho mais alto. Então, em cima daquele montinho mais alto, que como era na beira do rio, o pai construiu a capelinha de madeira. Era uma coisa pequena, com portas amplas, assim, a porta abriu de 2 folhas, sabe? Aquelas portas que abrem de 2 folhas. E daí ele construiu um altarzinho pequeno, era uma coisa talvez de 40 centímetros de largura. Aquela casinha devia ter talvez 2 por 2, alguma coisa nesse mais ou menos assim. Ele construiu o altarzinho, fez tudo, daí a mãe botava a toalhinha e botou a imagem lá, a imagem do Bom Jesus de Iguape. E daí a gente se encarregava de ir lá, levar florzinha, né? Enfeitava, a gente botava, quando achava alguma coisinha interessante, botava lá. E daí no dia da inauguração, o padre foi, benzeu, rezou uma missa, benzeu a igrejinha, daí convidou os vizinhos para que sempre quisessem lá, né? O pai sempre convidava, então às vezes apareciam alguns vizinhos que iam lá no domingo. E daí no domingo era sagrado, assim. O pai abria lá, a gente ia lá, rezava o terço, o pai rezava o terço. Aí cantava a musiquinha, daquela que eu falei ali, que ele cantava a Nós Descer Divina Luz, cantava, e cantava aquela outra de Bom Jesus ao vosso... Eu acho que pelo fato do Bom Jesus de Iguape, talvez, ele, né, eu não imagino que ele tenha talvez feito alguma promessa, de alguma vez na vida, não sei. Daí ele cantava, Bom Jesus aos vossos pés, chora agora arrependido. Cantava essa musiquinha que eu lembro até hoje dessa música, e a gente fazia isso. E daí ficamos por ali mais um tempo, mas a coisa começou a ficar difícil porque o tio não ajudava no corte das madeiras, o pai sozinho também não tinha condições, e além do que era perigoso se embrenhar a mato adentro, cortar uma tora grossa de madeira, ficou perigoso para ele fazer aquilo sozinho. E como os filhos não tinham condições nenhuma, nem as meninas, de ir ajudar a fazer isso, eles decidiram que o tio queria vender. Daí o tio viu que não ia ficar rico com aquilo ali, ele queria vender a parte dele para o pai. O pai não tinha um centavo para comprar aquilo ali, para comprar a parte dele, para pelo menos ir comprar pelo mesmo valor que foi, né, que eles tinham comprado. O pai não tinha dinheiro. Aí como é que o pai vai ficar lá sozinho com as crianças todas pequenas, e como é que a gente ia suprir
as necessidades básicas de alimentação, porque só com o que a gente se alimentava ali não ia dar, o que a gente plantava não ia dar. Começaram a procurar para um comprador. Aí acharam alguém que queira comprar, não sei para quem que eles venderam, ainda não sei. Eu sei que daí nós nos mudamos. O pai descobriu ali no lajeado o seu Jacó, que Deus o tenha e o abençoe muito. Ele tinha uma casa que não estava sendo ocupada, uma casa assim precária. Era uma casa, uma cozinha, a sala em cima, a gente dormia amontoado num sótão. E não, era uma casa, lógico, que não tinha banheiro, não tinha instalação de água, não tinha nada. Era só uma estrutura de proteção, né, para uma família. Ele deixaria o pai morar ali em troca de trabalho, deixava morar lá. Então, o que é que nós levamos? Nós levamos as coisas que nós trouxemos, roupa do corpo, coisas, objetos pessoais e as coisas que a gente tinha, poucas. E levamos uma vaca, acho que não sei se eram uma ou duas vacas que nós levamos, e fomos para lá. Eles tinham plantadores de fumo, eles eram agricultores, mas eles plantavam fumo para Souza Cruz. Daí nós fomos para lá e a gente ajudava o seu Jacó, nós meninas íamos trabalhar, o pai começou a trabalhar também, só que daí, como o pai não tinha proventos de dinheiro, que era só a troca da casa, nós não pagávamos o aluguel, mas não precisávamos, né? O pai teve que arranjar outro emprego, teria que ter um emprego que pagasse alguma coisa para ele, né? Aí no lajeado de fora, que a gente chama, que é ali já na entrada dos bairros lá de dentro, tinha um forno de calcário, eles faziam cal, era forno de cal. Então, aquele forno de cal, eles pegam as pedras de calcário, eles queimam, né, para fazer o cal, né, que fica aquela poeira branca. Então, o dono daquilo ali contratou meu pai para ser lenhador, para cortar madeira, para alimentar o forno. Então, o pai foi trabalhar lá, dava também, eu acho, mais de uns 10 quilômetros ou mais para o pai ir trabalhar todos os dias. Mas aí o pai às vezes ia de carroça, às vezes ia de cavalo, às vezes era na pernada mesmo. E também era terreno acidentado, para sair de onde ele trabalhava para ir para a nossa casa, tinha morro bem acentuado para subir. Passava aqueles trilhos de carroça, e daí lá nesse lugar já passava carro, porque os caminhões da Souza Cruz que iam buscar o fumo, na colheita de fumo dos agricultores de lá, né? E lá perto da nossa casa, mais para trás, tinham uns italianos daqueles que tinham já carro, já tinham carrinhos, né? Então não tinha ponte, então era tudo atravessado pelos rios. Mas aí foi o que aconteceu, o pai foi trabalhar lá para ter um suprimentozinho de dinheiro para poder fazer alguma coisa, e nós que seria eu e a Hilda, que éramos as mais velhas, trabalhavam na roça, para plantar fumo, para capinar, para ajudar, né? O pai saía de manhã para trabalhar, voltava de noite, a mãe tinha os pequenos e depois ficou grávida da Cida. A gente aqui tinha que ir no mato cortar a ração para as vacas, tinha que tratar as vacas, tinha que tratar as galinhas. A água encanada não se tinha, então nós tínhamos um poço, a nossa casa ficava aqui, descia um passinho, o poço ficava com água na frente, então a gente tinha que abastecer a casa com água, tinha que ir lá no poço buscar balde de água, encher, deixar tudo cheio, porque o pai chegava em casa e não tinha água, e o pai às vezes era meio agressivo com a gente, assim, coitado, ele batia, porque eu digo assim, não é nem por maldade, ela também às vezes por não ver um futuro, não ver uma situação melhor, entendesse? Ele exigia muito da gente. Tinha que estar o gado todo tratado, as galinhas todas tratadas, tudo tinha que estar arrumado, a casa tinha que estar abastecida de água, tudo por nós. Tínhamos que fazer. A Tânia e a Marina já eram maiorzinhas, mas elas conseguiam fazer muita coisa, né? Então, para brincar era só nos domingos que a gente podia ir brincar, que daí o pai também estava em casa, e tal, daí a gente podia ir brincar. Senão, não, era só trabalhar. A gente tinha que ajudar a fazer comida, fazer as coisas, tudo, né? Cuidar das crianças. E os episódios que iam acontecendo assim. Aí, quando a Cida nasceu, a mãe ficou grávida, daí já ficava mais limitada, e a mãe costurava, e ela costurava naquela máquina de pedal, ela costurava em pé, coitada, às vezes tinha muita costura, ela em pé, porque não conseguia ficar sentada ali pedalando aquela máquina, costurando. Aí o dia que a Cida nasceu, foi a parteira de lá que foi fazer, a nona, chamada de nona, foi fazer o parto, lá chegou a chamar a nona, a mãe mandou nós tudo lá para casa da dona Teresa do seu Jacó. Foi alguém chamar a nona, veio a nona com aqueles aventais, limpando a mão, que a nona tinha uma tafona, ela fazia fubá, veio a nona limpando as mãos de fazer fubá.
Foi lá, nasceu a Maria Aparecida. Nós ficamos lá, nessa casa, eu acho que ficamos uns 2 para 3 anos, mais ou menos. Depois disso ali, dessa casa, daí nós viemos mais para fora. Aí nós viemos morar mais perto do trabalho do pai, que é onde o pai era o lenhador, né? Aí o pai alugou uma casa ali, e ali era mais difícil, porque daí o trabalho era mais pesado para nós. Aí nós já tínhamos terminado a 4ª série, eu e a Hilda. Já tínhamos terminado. E tinha uma escola maior, assim, bem na frente da nossa casa, que nós morávamos bem no miolo do bairro. Tinha a igreja, e tinha a escola, e o salão de fazer as festas da igreja, a nossa casa, um armazém do seu Giasse. Daí entrava na ruazinha, tinha o forno de cal, que era esse negócio lá. Aí ali tinha na região as pessoas que moravam. Aí era uma vila maior, entendesse, mais ampla. Aí, então a gente podia ir na missa todo domingo, porque daí era ali na frente o pátio, aí vinha bastante gente do bairro. E até lembro que a minha mãe tinha uma sandália toda de tirinha, fininha, era fechada na frente também, assim, mas ela era toda de tirinha marrom e begezinho, assim. E ela tinha saltinho, era uma disputa para ver quem que ia na missa com aquela sandália da mãe. A gente queria ir com a sandália da mãe na missa, então era disputado, cada vez era uma que ia. A gente ia na missa, e daí tinha gente ali que tinha carro, tá? Então já era um pouquinho mais evoluído, né? Só que assim, para a gente ir buscar ração para o gado, era mais longe, o peso era maior, trazia balaios maior do que a gente, 10 vezes maior do que a capacidade da gente carregar, sabe? E era complicado, então, e o pai ficava fora o dia todo, a mãe tinha muita costura, tinha que ser. Aí ficávamos por ali. E daí, nós morando lá nesse lugar, o pai veio a Florianópolis, porque não escreveram, que daí a mãe escrevia para a vovó aqui, e a vovó escrevia para a mãe. Aí escreveram uma carta para a mãe para vir, porque o vovô estava doente. Isso já em 68. A Cida já não tinha feito um ano, a Cida já tinha feito um aninho, a Cida já estava com um aninho. Daí nós já estávamos morando lá, perto do forno de cal. Aí eles escreveram para a mãe vir porque o vovô estava doente, em 68. E a mãe veio para Florianópolis. Deixou lá em casa, a galera toda, o pai trabalhando fora e a Cida com um aninho e pouco. Nós ficamos. Daí a mãe veio, ficou alguns dias, daí quando a mãe voltou para lá, a mãe levou peixinho frito, que a avó tinha feito, levou fogãozinho de cerâmica desse daqui da olaria, panelinha pra gente, levou tal. A mãe já tinha levado uma outra vez que ela tinha vindo aqui, quando nós morávamos no Lajeado, lá no São Jacó já. Ela já tinha levado uma vez essas coisinhas pra gente. E daí chegou aqui, o vovô estava com câncer, porque o vovô daqui teve câncer de estômago, né? E ele estava ruinzinho, assim. O vovô estava já bem ruinzinho, isso foi daí quando chegou em novembro. Aí a mãe voltou para casa lá, ficou, e eles mandaram dizer que eles queriam que o pai viesse para cá para cuidar do vovô, para a mãe ajudar a cuidar do vovô, porque até então não tinha mais nenhum filho solteiro, já estava todo mundo casado, todo mundo coisa. Então, como nós estávamos naquela situação lá, eles ficavam preocupados, porque eles não viam mais nem a gente, eles queriam que o pai viesse para cuidar do vovô, daqui do vovô Tavinho. Daí o pai e a mãe naquele negócio de vamos, não vamos, até que se decidiram tudo, né? Aí o caminhão do seu Jaci, botamos a nossa mudança em cima e trouxemos uma vaca junto. Aí trouxemos alguns móveis, algumas coisas. E daí viemos para cá, já tinha asfalto, já tinha BR com asfalto, então, meu Deus, né, nós sentados, as crianças todas sentadas em cima de um caminhão de carroceria aberta, tá, com a vaca junto, com os móveis, com as coisas que a gente trouxe. E sentando lá, sentadinha, tinha, não pode levantar. E assim, chegamos aqui, tudo muito estranho, né, nós não sabíamos, não tinha visto o mar, nunca tinha visto o mar, era uma coisa assim, meu Deus, né. Nunca tínhamos visto uma casa assim grande, não tinha visto luz elétrica, nunca tinha visto um rádio. Meu avô tinha rádio, tinha luz elétrica. Até eles tinham assim pendurado, era um Benjamin que chamava, que tinha tomada no negócio da lâmpada. Aí tinha uma mesa, assim, a volta de uma mesa grande embaixo, que daí ligava o ferro naquele Benjamin para passar roupa. Meu Deus, ferro para passar roupa. Não precisava encher de brasa e carvão e ficar abanando para as brasas acender para passar a roupa com o ferro quente. Aí então foi diferente, assim, né? Tudo diferente. Daí a avó tinha banheiro com bacio já aqui, banheiro com bacio, que dá descarga, tudo. Foi uma coisa assim estranha.
E daí, como tudo para nós era muita novidade, tudo era muita novidade. Com uns 6 para 7 anos, a gente veio para São José, para Ponta de Baixo, aí veio morar aqui com o vô. E lembro também que a rua não era calçada, era tudo de chão batido, né? Era rípio. E aí a gente veio aqui, era um vento sul, estava um vento sul muito forte, uma água marrom, assim, uma ventania, a gente não conhecia o mar e tal. E fui com meu primo, o Adalto, a gente foi até um armazém que tinha, que era o armazém do seu Adelé. E foi lá comprar pão e comprar tal. E eu me lembro bem desse trajeto, porque a gente passou ali onde tem praia, ali onde hoje é os prédios, e tinha esse vento, essa marola, né? A lembrança mais antiga que eu me recordo, quando eu cheguei aqui, foi que eu fui ver o mar, cheio de árvores dentro d'água, assim, aqui na parte de cada praia, onde tem o Trapiche hoje, ele tinha muita árvore. É uma lembrança que eu trago, uma das poucas lembranças que eu trago, assim, de pequenininho, quando eu cheguei aqui, né? Quando nós viemos morar para cá, viemos de Brusque, né? Viemos morar com o vô. Daí é praia, nunca tinha visto praia, né? 5 anos. A praia, vamos lá ver a praia. Daí me chamou a atenção, digo, mas tem árvore dentro d'água, né? Até hoje ainda tem, né? Se notar bem, na parte lá ainda, na parte de cá não tem mais, já destruíram tudo, mas na parte de lá, mais perto da ilha, ainda tem bastante. Lembro da casa, da varanda, das frutas atrás da casa, das artes de pescaria que ele tinha, das redes que ele remendava, estendida ali em cima de um bambu, alguma coisa assim, eu me lembro. Chegamos aqui dia 28 de novembro de 1968, na casa do vovô. Aí o vovô morreu em janeiro de 1969. O pai ainda conseguiu, ficou cuidando dele um pouco ali e tal, mas aí o vovô morreu em janeiro de 69, e logo na sequência do vovô morreu o tio Davi, que era o filho mais velho dele, o Otávio Baltazar de Souza Filho. Morreu também no mesmo ano, logo na sequência, assim. Depois o pai conseguiu comprar do tio Oscar. O tio Oscar era irmão da tia Tilinha, era irmã do vovô. A tia Tilinha era irmã do vovô. O tio Oscar, o pai comprou aqui esse terreno, que era tudo mato aqui para trás. Aí o pai comprou esse terreno aqui, comprou a prestação, pagou R$500, 500 mil, 500 não sei o que, alguma coisa a perder de vista. Daí começaram a construir essa casa aqui, já no começo de 1970. Aí começaram a construir a casa de madeira, o pai construía nos finais de semana, que ele trabalhava na Cassol, e daí nos finais de semana vinham os amigos dele lá da Cassol ajudar ele a construir. Aí fizeram a casa aqui, daí a mãe engravidou, nós estávamos morando lá, e a mãe vinha para cá, grávida da Margarete, bem barrigutinha. Um dia a mãe descendo no final da tarde, veio frio. Daí a mãe com os braços assim, que a mãe, quando ela não cruzava assim, ela botava os braços aqui assim e estava descendo, tropeçou, caiu, ela quebrou a ponta do dedo, mas não bateu com a Margarete no chão. Aí nós nos mudamos antes de setembro, porque daí dia 14 de setembro a Margarete nasceu, 14 de setembro de 1970. A Margarete nasceu, daí a gente tinha uma casa bem precária. Era casa de madeira até onde tem antes da cozinha, até ali na sala deles só, né? Na sala da só até ali. Pra cá tinha uma tora de madeira, aqui assim atrás tinha estribaria, que o pai também tinha vaca, tinha cabra. Daí aqui assim tinha. Aí ali onde tem o rancho deles também tinha um ranchinho. Daí o pai tinha um tear, botou um tear para fazer tapete, coisa assim. E daí não tinha banheiro, era só a patente pro lado de fora. Depois, então, botou um bacio. Depois botamos um bacio ali, aí dava descarga, tudo, mas era ali. Daí ia para a fossa lá, não tinha para tomar banho. Era lá onde é o banheiro da Tânia, onde é os fundos do quarto da Tânia, tinha um quarto ali. Aí a gente tomava banho também, era uma bacia que a gente tinha uma bacia e tinha uma gamela, porque o pai tinha mania de não tomava banho, a gente lavava os pés dele na gamela, de noite cada dia tinha uma que lavava os pés do pai. Daí a gente botava água na bacia para tomar banho, as 4 meninas tinham que tomar banho na mesma água. O primeiro vai fulano, o segundo vai fulano, o terceiro vai fulano. Tomava banho na mesma água e depois jogava água fora. Aí era assim que funcionava, não tinha banheiro.
O banheiro foi construído bem depois, já bem na nossa, a gente já trabalhava fora, até que eu já trabalhava lá no 12, quando foi construído o banheiro, o chuveiro, tudo, né? E aí o pai comprou uma geladeira que nós não tínhamos, daí quando a Margarete, depois a Margarete nasceu, comprou a geladeira, comprou a televisão, que daí, meu Deus, tinha o sofá, aquele sofá amarelo que a mãe está dormindo ali, tinha um grande e 2 pequenos. Aí aquele sofá lá na sala com a televisão, daquelas telefones que tac, 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 para trocar canal. Era o som. Imagina chegar em casa, ter uma geladeira, ter uma televisão, ter luz para você ver tudo, né? Era coisa assim impressionante. Essas coisas que ia acontecer. A Janete nasceu em 72, dia 12 de agosto de 1972. Ainda não tinha o banheiro pronto, a patente ainda era do lado de fora. Aqui tinha uma casinha de madeira verde, da cor da casa, que estava ali. O pai ainda trabalhava lá na Cassol e a mãe costurava também, ainda costurava. Daí a gente, cada um se virava de algum jeito. Daí a mãe engravidou. Quando chegou no dia 12 de agosto, a mãe tinha feito um bolo do Dia dos Pais. E daí, batendo claro, enfeitando, chegou no final da tarde, a mãe começou a sentir as dores, daí o pai arrumou um carro, levou a mãe na maternidade, a Janete nasceu bem no começo, assim, da virada da meia-noite para o dia 12, que aí era Dia dos Pais, né? Foi o Dia dos Pais no dia 12. Aí a Janete era um bebezinho, daí tem berço no quarto da mãe de novo, aí tinha 2 berços no apartamento, porque a Margarete estava com 2 anos, pouco, mas tinha uma caminha um pouco maior, dormia lá, e a Janete no bercinho, que teve um berço que foi criado praticamente todos os filhos da família. Era um berço amarelo, que os móveis de quarto dos meus pais, eles eram amarelos, a roupa, cama, penteadeira, e daí depois tinha o berço, que era de embaladeira, e aí depois eles botaram uma caminha de sarrafinho, assim, tipo essas das cadeiras aqui, que aí a Margarete dormia naquele, e a Janete bebê no bercinho. Ficaram ali, daí a gente ficava com as 2 pequenas, daí a mãe tinha mais trabalho, porque aí eu já trabalhava fora, a Marina trabalhava fora, aí eu ajudava a mãe em casa, ajudava nas costuras, ajudava nas coisas, né? Tinha os 2 guris que já eram adolescentes, pré-adolescentes, já explicava, daí aí a Tânia ajudava mais o pai com as coisas da criação, das coisas assim, né? Que ajudava para ir cortar cana, para ir cortar trato, para ir cortar gado, que daí o pai ainda cuidava de gado dos outros, tinha uma vaquinha, mas era já lá no pasto do seu Chiquinho, do lado de lá. E nessa época toda também morava conosco a vovó, né, a avó Martina, que depois que a avó morreu ela ficou morando conosco. Ela passava alguns dias na casa da tia Riquinha, ou na casa do... Mas é que assim as pessoas não queriam muito que ela fosse, porque a avó era meio impertinente, e ela acabava ficando sempre com a gente. E o pai não gostava muito porque a vovó sentava do lado dele e comia do prato dele. E ela fazia isso com meu avô, que era aquele casal que comia no mesmo prato, então a avó fazia isso com o pai achava muito estranho aquilo, mas não reclamava, né? Daí a avó era assim, meio rígida um pouquinho com a gente, ela exigia muito, ela era bem lúcida, mas ela era exigente. Aí ensinava a gente a fazer crochê, ela sempre ajudou assim, com muitas coisas. Mas até que a vovó morreu em 1979. Depois o pai reformou, porque o quarto que era da vovó ficou para o quarto dos guris, do Augusto e do Marco. Daí foi posto um beliche naquele quarto que era da vovó e ficou sendo para o Augusto e para o Marcos. Aí, como o pai daí já tinha feito o banheiro, tinha um corredor ali que ia para os quartos, daí aquele quarto que ficou, a gente dividiu, que dormia 2 meninas ali num lado e 2 no outro, aí ficou um quarto grande, ficou maiorzinho. Aí começou a reformar a casa de madeira, né, por dentro. Aí já tiraram onde era a cozinha da outra casa, uma parte já foi feito um quarto também, que eu acho que aí a evolução maior começou dali para frente. Ali eu acho que do começo da década de 80 para cá, começou a ter melhores condições, né? Ele tinha acesso à cana lá em cima, o seu Chico lá, ele plantava cana lá em cima no mato do seu Chico, ele tinha um jipe, você lembra, ele tinha um jipe que ele ia buscar. Então, vou fazer caldo de cana, porque aqui na Ponta de Baixo, nessa época do caldo de cana, já no final da década de 70, já na década de 80, quando começou a Guarapira, porque o Jânio já era nascido, era um balneário com bastante fluxo de pessoas, porque a praia era bem movimentadinha, então ele resolveu, vamos fazer um caldo de cana.
para ver se vamos conseguir algum dinheiro. Conseguia fazer assim, pagar as contas, conseguia se ajeitar, só que era muito empenho e pouco retorno. Era o empenho de ter que ir lá em cima no morro buscar cana, daí nessa parte a Tânia já ia junto, já ajudava, era descer, era ter que raspar, todo mundo tinha que se empenhar, raspar aquelas canas todas, limpar aquilo tudo, aí tinha que moer, tinha que ter gelo para botar na coisa, tinha que ter geladeira, tinha que, sabe, descartar todo aquele bagaço, era muita sujeira que fazia, porque para fazer um copo de caldo de cana tinha um monte de bagaço, então o custo-benefício passou a não ser mais assim vantajoso, não seria mais, né, o fato de tu sobreviver daquilo ali. Tinha umas histórias que tinha um pote de ouro enterrado. Aí o pessoal... Daí, às vezes a gente queria subir lá, a gente com o pai pra cavar e achar o pote de ouro pra ficar aí. Nunca achou esse pote de ouro. Lá em cima tem uma lagoa, né? Tinha um laguinho assim, e sempre tinham os amontoados de pedra que as pessoas vão mexendo no terreno e vão amontando. Daí o pai, para instigar, a gente dizia, diz que aí tinha um pote de ouro. Aí embaixo dessas pedras, a gente ficava cavando naquele louco. Mas eu acho que era histórias dele, né? Que ele fazia uma época que ele pegou o jipe, aí nós subíamos lá por cima na pedreira, entrava na rua ali do posto da polícia, né? Passava lá por cima da pedreira, ia de jipe. Essa fase pra mim era ruim, né? Porque daí tinha os boi nos pastos, coisas, então eu era sempre corrido. Eu tava grudada com o pai pra ele me proteger. Então, se os boi tivessem solto, eu não subia, não ia de jeito nenhum. Daí, quando ele comprou o jipe, a gente ia pela pedreira. Daí tinha que abrir a porteira lá em cima pra pegar. Daí, só que ele não parava o jipe no morro, né? Que ele tinha medo. Então eu fui pendurada atrás no jipe. Para quando chegar mais perto, eu pulava do jipe, saía correndo e atravessava, abria a porteira para ele para dar tempo. Só que ele acelerou tanto na subida que eu caí do jipe na subida, daí eu fui correndo para ele. E não venci, entendeu? Não conseguia alcançar o jipe, daí ele teve que voltar de reencostar no barranco e não tinha, né? Daí nessas histórias todas aí, o Jaime ficou doente, daí eu tive que vir morar para cá, foi construído e eles acabaram tendo que se envolver e me ajudar a cuidar do Jaime e do Jaime. Daí lá na frente, onde era a sala na casa de madeira, resolveram o Paulinho, quem sabe o senhor vai vender pão, eu trago pão, aí trago a coisa toda. E aí consegui o leite também, que daí eu vendia pão e leite, né? Eu estou lá na frente da casa, lá na parte onde era a sala, fizeram uma entrada, uma porta, foi colocado lá. Aí deu um pouco de retorno, era mais lucro do que gasto, daí deu um pouco de retorno, então vamos, a casa começou a ficar pequena, aí eu já estava morando aqui na minha casa, que era só calçada pura e as 4 paredes de tijolo sem reboco, tal. Então, ele resolveu construir, vamos investir e construiu aquele pedacinho ali, que ali não tinha nada até então, construiu ali para vender o pão e leite. E daí já começou a incluir pirulito, balinha, chiclete, doce de leite, paçoquinha, não sei o que, refrigerante, começou, sabe, o leite, começou a inventar outras coisinhas. A mãe até fazia vestidinho de Barbie. Eu tenho uma conhecida que outro dia me falou que ainda tem os vestidos de Barbie que a mãe fazia para ela. Depois que a mãe faleceu, que a gente foi entender, né? Porque essa venda nunca deu lucro, né? Ela nunca teve lucro para eles, assim, vamos dizer que a gente nunca via, né? E quando a mãe faleceu, a gente foi nos caderninhos dela, nas promessinhas dela embaixo do Santo Antônio ali, e a gente via que assim, se a Hilda melhorar da gripe, eu dou pão aos pobres. Se a Janete melhorar a dor no estômago, eu dou pão aos pobres. Então ela dava pão para todo mundo. Então era o pão que a gente via ali que saía era doado, né? Mas aí depois que a Hilda construiu, reformou a casa dela lá na Forquilinha, que daí ela trouxe aqueles móveis ali para a mãe, daí a gente já conseguiu comprar damos um micro-ondas de Natal para a mãe, aquilo já foi assim, coisas que a mãe nunca imaginou, toda aquela passagem de vida dela, ela nunca imaginou que fosse um micro-ondas, nem se a gente nem sabia que existiria isso um dia, né? Mas a gente assim conseguiu dar um micro-ondas para a mãe, que ela ficou feliz, ficou com aquela cozinha montada, assim, direitinho, nada de móveis engendrados, coisas, né?
mas sempre foi uma mesa grande, sempre os domingos praticamente todo mundo vinha para almoçar, os da família, e a mãe também aqui sempre teve agregados também na família. A minha mãe e meu pai sempre foram muito abertos para isso, sabe? Sempre acolheram, foram muito acolhedores com as pessoas de fora, tanto os parentes quanto outras pessoas que não eram da família moraram aqui conosco na nossa casa, foi tudo. Depois que a Hilda casou em 75, que eu acho que foi aos 76, depois em 80 eu já casei, daí em 82, eu acho 83 a Marina, aí foram, sabe, as histórias foram se modificando, foram somando, a gente via que a satisfação do pai e da mãe, de ver aquelas coisas crescerem, de estarem começando a colher aqueles frutos que foram tão difíceis, tão pisoteados de serem plantados, né? Que estava frutificando. Eu acho que isso deixou muito feliz. Eu tinha muita alegria de ver as irmãs ligavam para a mãe, escutar, a mãe não dizia assim, alô, a mãe atendia o telefone, pronto. Nossa, como era bom escutar aquele pronto. Eu, às vezes, até um comentário à parte, com licença, que eu, nesses meus vais e vens aí de ônibus toda a vida, que eu estava no ônibus, escutava alguém no celular, depois que apareceu, que todo mundo falava o tempo todo, alô, ai mãe, que é? Chata, não enche o saco, que não sei o quê. Eu digo, meu Deus, criatura, por que tu não fala com a tua mãe? Tu não tens noção do que é tu escutar do outro lado do teu telefone a tua mãe dizer, alô, Deus te abençoe minha filha, onde é que tu estás, minha filha? Isso não tem preço para se escutar, então dá vontade de esganar essas pessoas no ônibus, sabe? De tu ligar para casa e a mãe dizer, pronto, oi mãe, tá tudo bem aí? Tá, onde é que está o Jânio? Como é que está o Jânio? Aquela coisa, sabe? Isso assim, isso são coisas que não tem o que tu possas querer pagar, que não paga, entendeu? Que a gente que perde, que passa por isso. Então a gente viu aí a mãe com aquele micro-ondas, daí teve um Natal que deram uma televisão, não é dessas televisão aí de tela fina, mas era uma televisão grande, nossa, com telão, que a mãe gostava de ver Telecena, Silvio Santos, aquela televisão lá na sala, ver a satisfação do teu pai e da tua mãe depois de tu ter acompanhado cada milímetro da vida deles, tu ver eles fazendo isso, ter aquela casa, aí a mãe ficou muito feliz com a casa quando foi construída, meu Deus, piso de cerâmica para ser fácil de limpar, parede de tijolos para não ter cupim furando as paredes, sabe? Essas coisas assim, que isso não tem preço para ninguém que pague isso, entendeu? Você acha que não tem filho, que por mais que eles na fase adolescente, na fase de rebeldia, que maltratam os pais, mas quando eles conseguem ver a felicidade estampada na cara do pai e da tua mãe, porque tu ganhou um micro-ondas, porque tu ganhou uma televisão, porque tu tem o teu carro, mesmo que fosse velho, o pai e a mãe podiam sair com o carro, podiam ir na missa, meu Deus, a felicidade da mãe de ir na missa de carro, e eu vi isso, eu vi a mãe indo a pé de carroça, vi a mãe indo de carro, sabe, essa satisfação que te traz a vida, mesmo que tenha sido aquilo ali amargo lá para trás, mas isso não tem preço, de ver a mãe com o liquidificador toda exibida, fazendo suco, fazendo coisa, o fogão a gás, vem comer, eu vou fazer isso, vou fazer uma peixada, vou fazer não sei o quê, sabe, essas coisas assim, não tem preço, tu viu, tu acompanhou toda aquela parte da tua vida ali de quase 30 anos, tu vendo o sacrifício dos teus pais por ter caridade, de não ter uma comida para botar na mesa das pessoas, porque assim, olha, me acostumei sempre com a minha mãe assim, depois que meu pai começava a trabalhar fora, que tinha dinheirinho, que o pai às vezes levava para casa um pacotinho de bala, vocês não têm noção, que a gente via o pai chegar com aquele pacotinho de bala, botava em cima da mesa, meu Deus, criança querendo abrir, não quero, obrigada, criança querendo abrir aquele pacote de bala, mas ninguém se atrevia a abrir o pacote, depois a mãe ia lá, abriu o pacote. Se tivesse que dividir a bala no meio porque não dava para cada uma, dividia a bala no meio porque todo mundo ganhava igual, entendesse? E isso depois da mãe aqui, a gente aqui, a mãe ganhava um chocolate, era um pedacinho igual para todo mundo, sabe? Todo mundo comia o pedacinho do chocolate que a mãe ganhou. Então essas coisas assim não dá para a gente não se emocionar. E não tem quem não goste de escutar uma história assim, porque hoje em dia tudo é tão superficial. Às vezes eu digo, meu Deus, gente, vocês não valorizam o que vocês têm de mais precioso na vida, que é a família de vocês, né? Com tudo que vocês podem ter hoje.
Meu Deus, a gente dá o coração para os filhos, dá de tudo que eles precisam e às vezes eles não reconhecem, não agradecem pelo menos a Deus por os pais poderem fazer isso, porque nem todos os pais puderam fazer isso. Então, apesar da pouca cultura, apesar da precariedade da vida, apesar da falta de dinheiro, da falta de bens materiais, da falta de qualquer coisa, mas o mais importante foi essa semente plantada que germinou, graças a Deus, germinou. Porque os mais novos talvez não tenham passado por essa situação. Ali da Cida ainda pegou um pouco, mas não tanto, mas da Margarete e da Janete, elas não pegaram essa coisa. Aí o pai e a mãe já estavam mais maleáveis, mais maduros, mais disponíveis, entendesse? Mais disponíveis para pegar no colo, para beijar o cabelo, porque o pai gostava de cheirar os cabelos delas, de pegar no colo, né? Mas o pai nunca nos pegou no colo, o pai nunca nos deu uma colher de comida na boca, isso era tarefa só da mãe, entendesse? E depois, assim como eu e a Hilda, tínhamos que daí pegar as crianças, que a mãe e o pai saíam para fazer as coisas importantes, que era levar o médico, e nós que tínhamos que dar para os pequenos, nós que tínhamos que fazer, porque dependia de nós, da alimentação e da sobrevivência deles, porque não podia deixar só para o pai e para a mãe fazer. Então nós tínhamos que fazer. Aí elas, não que elas não tenham passado dificuldades, que passaram as dificuldades do jeito que estava para elas, mas já um pouco melhoradas, mas assim até esse tipo de dedicação que o pai e a mãe puderam dar para elas, que eles não tinham tempo nem condições de dar para nós, que fomos os mais velhos, mas eles nos ensinaram que isso não precisava fazer falta da nossa parte para com outras pessoas. Nós podíamos dar isso para outras pessoas. Depois veio outra parte ruim da história, né? Depois a minha mãe começou a fazer os exames, estava indo bem aqui posto do pão, a mãe e o pai se revezavam, o pai levantava às 5 da manhã, o pai recebia o pão e o leite, fazia as coisas, depois a mãe levantava, aí a mãe ficava um pouco aqui, o pai descansava, depois do almoço, se revezavam e a coisa estava assim andando. Daí a mãe começou a ficar com problemas de saúde, foi no médico, vai fazer exame, vai fazer isso, aí teve que fazer um cateterismo. No dia do cateterismo era assim, era começo de abril, era antevéspera de Páscoa. Foi no dia 6 de abril, a Páscoa seria no final, foi numa segunda-feira, dia 6 de abril, e a Páscoa seria no próximo domingo. Aí a mãe era catequista, dava catequese aqui na escolinha, ali na igrejinha, inclusive a mãe que foi catequista do Jânio, o Jânio fez primeira comunhão, a mãe sendo catequista dele e tal. Aí eu já tinha pego um carro, eu já tinha conseguido, tinha o meu Fusca amarelinho. Aí assim, no domingo anterior, a mãe tinha feito amêndoa para a tia Sônia, fez para nós, fez para a Hilda, estava fazendo as amêndoas, ela ia fazer os cartuchinhos, as cestinhas dos alunos da catequese dela. E no domingo anterior, não, em fevereiro daquele ano, isso foi em abril, fevereiro daquele ano, ela fez uma peixada. Convidou os irmãos, convidou todo mundo, né? Estava um monte de gente aqui. Ela assim, quem sabe, será que isso aqui é a última peixada? Carmen, pelo amor de Deus, não para. Será que é a última peixada que eu vou fazer? Não, a gente ficava assim. Ficou por tempinho ela fazendo os exames do médico, daí quando chegou o dia de marcar o cateterismo, como era um exame ambulatorial, que ela ia lá no ambulatório do hospital fazer o exame, vinha para casa, nós estávamos assim, você fazer o exame, ir embora, tudo bem, né? No dia anterior do exame, num domingo, nós estávamos todos lá. Daí a mãe perguntou para mim: amanhã você pode vir para cá para fazer comida para os teus irmãos? Eu me lembro disso, porque eles vão ficar aqui o dia inteiro, tu sabe como eles são, foram as palavras dela. Eu falei: vem. Daí tu vem, se eu demorar, tu faz uma comidinha para eles. Eu falei: faço. Ela imaginou que todos viriam para casa dela. Eu não sei o porquê ela imaginou, porque era uma segunda e tal, mas ela pensou nisso. Daí ela estava sentadinha na alça do sofá, que ela tinha esse hábito, né, de sentar na alça do sofá. Daí eu perguntei: tá nervosa, mãe? E ela disse: não, tô tranquila. Aí quem que vai levar? Quem que não vai levar? Quem que vai levar? Quem que não vai levar? Era uma segunda-feira de manhã, às 9 horas tinha que estar lá no hospital regional. Eu só ia trabalhar de tarde, então eu vou levar. Aí o pai ficou aqui, cuidando do posto de pão, e eu fui com a mãe, com o meu fusquinha, fui lá no hospital regional. Aí era pista única, não tinha pista dupla aqui naquela rua que vai na Praia Comprida, né?
Então eu cheguei ali, na rua que vai para o coleginho, a mãe, eu vi que a mãe se segurou assim totalmente, eu digo, estás com medo, mãe? Porque estava fila. Ela disse, não, eu percebi alguma coisa estranha nela. Aí eu disse, eu vou entrar aqui, que eu subi para o coleginho, que vou sair lá atrás da escola técnica e desço para ir para o regional, nós vamos sair dessa fila. Eu pensei que ela estivesse nervosa. Aí subi ali e tal, desci, cheguei lá, toquei, estacionei, peguei debaixo de uma árvore, fomos no ambulatório da cardiologia. Chegamos lá, tal, aí tivemos que preencher aqueles papéis de responsabilidade, aquela coisa toda, né? Eu preenchi assim, nossa, nós sentamos lá, nós duas, conversando, aí a moça começou a sentar ali, que daqui a pouco o Dr. Marcos ia chamar, ficamos sentados, daí a mãe assim, eu quero fazer não sei o quê, daí começou a cantar uma musiquinha, eu lembro perfeitamente dela sentada com as mãos assim na cadeira, as duas mãos para trás, cantando uma musiquinha que ela estava ensaiando com as crianças para catequese, daí dizendo, eu vou fazer tantos cartuchos para um, para os aluninhos dela. Daí eu vou comprar não sei o que, daí eu quero fazer isso, fazer aquilo, daí tá, eu quero ver se faço uma casquinha para cada um. Então, conversando, daqui a pouco, o Dr. Marcos, que era o médico que ia fazer, ele mesmo veio chamar na recepção. Aí eu levantei para ele e disse, não, a senhora tem que ficar aqui, a sua mãe vai sozinha comigo, depois, quando terminar o exame, eu chamo a senhora, daí ele abriu a porta, aí a sua mãe vai ficar numa dessas camas e a senhora pode ficar aqui com ela, que era a sala de recuperação. Aí eu digo, então tá, daí tá, mãe, deixa eu te acompanhar, beijo e tal. A mãe entrou e não saiu. Daqui a pouco veio o Dr. Paulo Stocco, que é um amigo meu, que é angiologista. Ele estava esperando um paciente que tinha ido fazer uma angioplastia para ver se ia ser preciso operar ou não. Ele estava até no centro cirúrgico, saiu do centro cirúrgico, foi lá porque o homem estava demorando. Ele disse, o que estás fazendo aí? Eu falei, estou com a minha mãe. Ele disse, eu vou ver se o meu paciente vai fazer cirurgia ou não, senão eu vou embora. Eu já acabei minhas cirurgias. Aí entrou. Daqui a pouco o Dr. Paulo veio, não, também está bem, já está passando o catéter, já está com o catéter no braço. Aí eu digo, então tá, fiquei esperando, né? Fiquei esperando, daqui a pouco eu escutei uns barulhos estranhos lá dentro. Uns barulhos, assim, parece que caiu alguma coisa nos barulhos. Achei estranho, mas fiquei, né? Cada vez que passava alguém, cada vez que eu abria uma porta, eu ficava olhando e nada. Aí daqui a pouco abriu a porta devagarinho daquela sala e o Dr. Marcos, que é o médico que estava fazendo o exame, o cardiologista, botou a cabeça para fora. Daí eu levantei e fui, né? Se a mãe já está pronta, já acabou. Daí ele me segurou pelos braços e disse assim, teve um problema. Sabe que eu amoleci, senti as pernas amolecer. E daí quando eu olhei para trás dele, que estava vindo uma enfermeira, com a roupa da mãe dobrada aqui em cima, os óculos e a dentadura. A mãe usava a dentadura em cima da mão. Daí eu, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Daí eu disse, sua mãe teve um infarto, mas já está indo para a coronária, já está lá para cima. Eu quero ir atrás da minha mãe, quero ir minha mãe, quero ir minha mãe. Já ia sair correndo, daí ele mandou a enfermeira comigo e eu fui. Cheguei lá em cima, estava com a porta da coronária fechada, não me deixaram entrar, Tinha um telefone lá no corredor do hospital, lá perto da coronária, daí eu liguei para aqui, porque daí ficou, a Cida estava aqui, a Cida estava grávida da Letícia. Estava aqui, tinha outras pessoas daqui na mãe, daí eu no desespero, na gritaria, ela chorando, daí a Cida e o Augusto foram para lá. Estava a Beta no hospital, eu tinha a Letícia pequena, e assim que a Beta ligou o telefone fixo do pai, e a gente não contou para o pai nada, mas eu fui direto ao hospital, então até a hora que ela entrou no centro cirúrgico, eu estava lá no hospital, né? Então daí a Beta ficou lá e eu vim para dar notícia para os meus irmãos que ela tinha entrado em centro cirúrgico com urgência. Comigo, foram para lá e vai quer ir embora, não vai embora. E daí quando a Cida estava chegando, que a Cida chegou primeiro, eles estavam saindo com a mãe de dentro da coronária para ir para o centro cirúrgico, na maca. Daí eu digo, meu Deus, a mãe está ali, a mãe está ali. Daí fomos correndo atrás, mas a mãe estava desacordada, ela só estava se mexendo porque a maca estava balançando. Eu via aquele cano, aquele entubado, e eu fui correndo atrás, mas aí elas correndo para a maca, aí elas tudo naquela porta de centro cirúrgico que vai e volta, a porta ainda veio na minha cara, daí não pode entrar. Ficamos, depois chegou o Augusto. Eu estava trabalhando e a mãe tinha sido hospitalizada, aí foi eu e a Beta, inclusive, lá no hospital. Lembra-se, um dia vi acontecer tudo, falei com o médico, aí tiramos de lá o corpo, trouxe para cá, enfim. E ele rolo todo, mas é um momento de tristeza, a gente vai aprendendo, né, com isso aí, vai às vezes até endurecendo um pouco, mas não é essa a função, né?
lá pelas tantas da tarde, a Minica chamou Beta, aí eu fui correndo, né? O Augusto foi correndo atrás de mim, eu fui correndo, porque a hora certa acabou. Aí quando eu entrei lá onde ela estava outros médicos, estava o Dorival, o Bactério, e outros médicos por ali estavam. Aí a Minica olhou para mim e ela disse, Beta, não deu. Eu assim, como não deu? A tua mãe faleceu. Eu digo, meu Deus, criatura, tu não tem noção o que era isso. Ficava o dia todo ali esperando. Daí, não, tu vai embora mesmo. Não vou, eu quero levar minha mãe, eu quero ver minha mãe. Daí me levaram lá na capela, a Minica me levou lá na capela, daí o bicho foi daí para rezar, eu digo assim, mas eu quero ir para lá. Aí daqui a pouco me chamaram para ir lá no necrotério para reconhecer o corpo. Aí eu tinha que ser, eu que tinha que ir, porque eu pessinei lá na frente. Aí me levaram lá no necrotério. Menina, quando eu cheguei lá, que a moça começou a levantar o lençol, que eu vi o cabelo da mãe, que eu vi que era a mãe mesmo, eu não acreditava. Eu digo, mas como que eu vou chegar em casa agora? Como é que eu vou dizer para os meus irmãos que eu trouxe a mãe viva? Como é que eu vou levar a mãe morta para casa? Sabe, foi muito ruim também nessa fase. Aí ficar destapou a mãe toda, eu vi que era a mãe mesmo. Estava sem roupa, cheia de curativo, que eles chegaram a fazer 3 safenas nela. Eu digo, eu não vou para casa, como é que eu vou dizer para os meus irmãos que eu trouxe a mãe viva e agora eu vou ter que levar ela morta? Eu vou para casa, daí fiquei lá. Aí a dona Lourdes também chegou lá, levou roupa. Daí fui lá naquela salinha, aí elas estavam vestindo a mãe, chegou aqui assim. Botaram a roupa da mãe, tiraram um anelzinho que ela tinha, uma meia aliança de roupinha. Aí me deram, botei no meu dedo. Aí ficaram vestindo, botaram meia, botaram a roupa. Aí veio o caixão, botaram ela no caixão. Aí o Augusto que veio dirigindo o meu carro, que eu não pude deixar dirigir, trouxe. Saí para trabalhar, conversei com ela, brinquei com ela. Deixei um cigarro para ela, porque eu sempre deixava o cigarro até para ela. Descobri que ela roubava um cigarro meu. Brincando, fui trabalhar, chegou faz uma meia hora que eu estava no serviço, ligaram que a minha mãe estava passando mal. Era para mim vir para casa. Só que na realidade ela já tinha morrido. Quando eu cheguei em casa, só que disseram para mim que ela tinha morrido. Nós estávamos na casa do pai, ali, né, esperando notícia. E quando veio a notícia que a mãe tinha falecido, o pai, me lembro, o pai caiu de joelho, assim, estava na casa do vizinho próximo ali de Juarez. Aquilo ali aquela imagem me ficou assim, até hoje me recordo direitinho ainda da imagem. Assim. Bem triste que foi rápido, não esperava aquilo, né? Esperava que ela ia fazer um exame e ia voltar, né? Nem ele esperava, ele levou um choque na hora. Mesmo porque quando a mãe saiu para fazer o exame, eles se davam muito bem, 44 anos de casado, ela saiu e ela deu tchau para ele e disse, olha, logo eu estou aí. Então ele não esperava por essa notícia, né? Para ele, logo eu estou aí, ela faria o exame, embora ele estivesse bem nervoso, mas ela voltaria, né? Nunca que ele ia esperar que viria uma notícia tão trágica quanto essa. A tendência natural é que vai morrer primeiro os pais, depois, né, os avós, os pais e consequentemente. Mas eu acho que já de imediato houve uma adesão muito grande na história da união, assim, da confraternização, que a mãe mesmo sempre pregava, né? Tanto que quando o pai faleceu também, que foi um outro momento triste também, claro que a gente já estava preparado e o sofrimento dele estava muito grande e a gente já tinha aprendido com essa compaixão, com essa confraternização, com essa coisa toda que vem decorrendo durante os anos e a gente vai... Eu sempre digo assim, a vida ela tem uma função, a dor principalmente, ela tem uma função didática, né? Ou tu aprende, porque ela vai se repetindo, né? E depois da morte da mãe, o pai só foi decaindo, né? E adquirindo doenças uma atrás da outra, depressão e tudo mais, até que por fim surgiu o câncer que foi uma parte bem dolorosa nas nossas vidas, né? E que, enfim, levou ele ao desencarne. Depois, quando o pai ficou doente, daí as meninas diziam que eu não queria levar o pai para o médico, eu não queria levar o pai para o hospital, eu não queria dizer que eu não vou levar, porque a minha impressão é que se eu levasse ele ia morrer também comigo, entendeu? Então, mas daí elas levavam,
levavam ele e eu só ficava lá no hospital uma época com eles. Daí ele também foi. Eu cantei para ele nas vésperas que ele morreu, a Mãezinha do Céu. Ele pedia, a gente parava, estava eu e o Gadanho no hospital, ele pedia para cantar. Canta, Pida, ele me chamava de Pida. Canta, Pida. Aí eu cantava. Aí o Gadanho dizia, é a Lulu, pai. Aí daqui a pouquinho eu sei, ele dizia, canta, Pida. Mãezinha do Céu, é a Cida. Como é que ele te chamava, tia? De Baca. Por quê, você sabe? Ele dava apelido para todo mundo, não sei por que ele chamava de Baca. Mas vem a Baca. A tia estava com ele quando ele faleceu? Não. Eu fiquei com ele no dia do Natal. Ele morreu 2 dias depois. O vô morreu no hospital, né? Final de ano. E eu tinha recém descoberto a gravidez do Raul. Então, eu esperei passar, né? Depois tive, porque daí tinha toda uma história de que eu fui mãe bem mais velha, né? Eu tive o Raul com 38, e daí tinha uma certa vergonhazinha de ter engravidado nessa idade. Mas daí no dia 31 de dezembro, que foi lá numa festa na casa da Hilda, daí eu falei para a Hilda e a Hilda disse, não, vamos falar para todo mundo. Daí foi o que deu uma animadinha no povo, né, que estava muito triste com a morte do pai. Deu uma aliviada, assim, porque ia vir uma pessoa nova, né, para a família. Daí veio o Raulzito. Foi chato perdê-los, né, ambos. Foi bem ruim. Bem chato. Porque daí vem aquela ideia de que tudo vai acabar, né? Mas não acaba, né? Quem tá vivo continua e a gente vai, né? Encerra um ciclo e começa outro. Mas é ruim, né? Sentir falta é ruim. Por exemplo, não tinha tantas condições, ela chegava a cozinhar o ovo, quando ela morava na Nossa Três Barcas, lá, cozinhava o ovo, pintava o ovo para dar de presente próximo para nós. Na época até da avó, parte do meu pai, ela fazia isso. Depois ela começou com amêndoa. Eu não sei se ela aprendeu a amêndoa, com quem que ela aprendeu a fazer, se foi com o pessoal da parte do pai ou se foi com a parte da mãe. Só que, pelo que eu sei, as irmãs dela nenhuma sabia fazer. Ela tinha muito cuidado. Na sexta-feira ela não deixava a gente varrer casa, essas coisas. Sexta-feira para ela era um dia sagrado. Ninguém podia varrer casa, ninguém podia fazer nada. Ela ficava no cantinho dela, com o rosário dela na mão, rezando o tempo todo. Nós tínhamos os terços, as terças-feiras aqui em casa. Então reunia os vizinhos, a dona Uma, a dona Santa, né? Fazíamos os terços todas as terças-feiras aqui em casa. Sempre teve os terços, né? Então no período da quaresma eles se intensificavam, né? Mais rezas, mais... Daí tinha toda a tradição do peixe na quaresma, que a gente não podia comer carne vermelha. Todas as estações, ela me contava que ia na igrejinha ali da Nossa Senhora dos Navegantes e nas sextas-feiras santa mesmo, ela rezava 1500 Ave Maria. Daí voltava para casa, daí tinha canjiquinha só porque tinha que jejuar, né? Era um dia de jejum. Natal para mim era maravilhoso. Até hoje é. Mas essa coisa do pai pegar pinheiro no mato pra gente enfeitar, tinha aquele cheirinho de pinheiro dentro de casa, as coisinhas que a mãe fazia pra enfeitar. Eu sempre gostei do Natal, sempre fui apaixonada. Tá? A gente veio pra cá, foi o Natal, Papai Noel. Nós tivemos, quando morávamos lá para Botuverá, as coisas eram Menino Jesus. Portanto, a gente pegava capim para deixar no varandão da casa, cavalinho do Menino Jesus comer. Traz assim bastante tristeza. Foi
Já eu, mocinha, eu acho que até eu já era noiva, que era também no Natal. E aí o pai também, a gente passava por dificuldades ainda, né? Não tantas quanto aquelas da infância, mas ainda tínhamos dificuldade. Mas o pai, ele trabalhava aqui com o seu Chico. Não sei o que ele fazia aqui com o seu Chico, que ele estava trabalhando ali. E eu acho que ele já estava aposentado por invalidez e acho que ele devia fazer serviço caseiro, assim, de caseiro. E aí o seu Chico, nesse Natal, fez uma festa para o pessoal que trabalhava ali com ele, né? E aí o pai veio e bebeu muito. E aí ele voltou para casa beber, o pai e a mãe também veio. Aí voltaram para casa bêbado, daí ele fez assim, ele fez uma retrospectiva, né? Isso, da vida deles, assim, dizendo que era Natal, que ele estava sem dinheiro, que ele não podia comprar presente para as crianças. E como se ele estivesse vivendo ainda na nossa infância, naquele Natal, entendeu? Então foi triste para todos nós, assim, né? Para todo mundo ali, foi um Natal triste também. É uma lembrança triste para mim. Daí para frente as coisas começaram a melhorar de uma certa forma, porque daí todo mundo já começou a trabalhar mais, ter os seus salários, né? Já não foi mais assim, não tivemos mais o último Natal mais triste foi esse ali, da choradeira do pai. Depois a gente começou a fazer os natais, aí a mãe já começou a enfeitar, porque a gente até então fazia os pinheirinhos de Natal, a mãe gostava, às vezes enfeitava até com tampinha de garrafa, com papelzinho de cigarro, papelzinho de chocolate, enfeitava as tampinhas, pendurava na árvore, botava algodão, fazia umas coisas, sempre se fez. Mas depois daí dessa fase aí de 1980 para cá, daí já começou a se fazer, como tem na casa, aquela foto que eu tenho ali minha, que tem árvore, já tem outras pessoas de fora na casa com festa, já começou a melhorar assim, nesse sentido, né? As coisas começaram a ir melhorando e começou a ser diferente. O Natal, a mãe sempre fazia pinheirinho de Natal, e era um pinheiro feito com árvore de Natal mesmo, né? O pai colhia o galho do pinheiro, natural, né? Um galho, colocava-se numa lata de tinta, essas latas de 18 litros, a mãe encapava com papel, e ali ela enfeitava com o que ela tinha em casa. Naquela época não se tinha muitos enfeites, inclusive as bolinhas eram de vidro, se caía no chão quebrava. Então tem que ter todo esse cuidado, né? E lembro bem também uma vez que ela ganhou um conjunto de velas que a gente colocava eram tipo uns clipezinhos que a gente colocava na árvore de Natal e colocava a vela e acendia. Era muito bonito. Lembro também do Natal, quando o pai comprou o primeiro pisca, tinha um pinheiro do lado da nossa casa e as lâmpadas eram coloridas, mas eram lâmpadas grandes, né? E nós ficava muito feliz quando chegava Natal, que colocava essas lâmpadas no pinheiro ali do lado, né? Ficava bem, bem legal. Então, essas lembranças eu tenho, assim, era Natal simples, com poucos presentes, mas a mãe cuidava de fazer a janta direitinho, né? Todo mundo participava, era bem, bem legal. Eu sempre gostei desse negócio de montar o presépio, que a mãe montava aqui e na igreja, né? Porque eles participavam da presidência lá. Agora na igreja eles não montam mais. Aí ele montava, tinha um presépio grande na igreja que a gente montava também, daí tinha um presépio de casa que a gente montava. E tinha toda aquela historinha de arvorezinha, que daí os netos começaram a vir, a mãe fazia aquelas arvorezinhas na garagem. Sempre muita brincadeira, sempre muita festa, sempre Papai Noelzinho que ela pendurava, ela mesma inventava umas brincadeiras. Fazia amigo invisível. Amigo secreto, né, que tínhamos. Cada um trazia o pratinho. Mas a mãe sempre seguiu a tradição do nascimento de Jesus Cristo, dessas coisas, tudo como na Páscoa tem a ressurreição também, que a gente faz amendoim, tem coelhinho, tem tudo. Mas a gente sempre teve essa outro lado da explicação dela, né? Então a gente tinha o nosso Papai Noel para todo mundo brincar, mas também tinha o presépio, tinha oração antes da ceia, tinha tudo isso. Nós fazíamos Natal, fazíamos encenações do grupo de jovens na capela. Inclusive uma vez a Marina escreveu alguma coisa para a gente falar lá e tudo, eu me recordo bem. Eu acho que foi bem nessa época que eu fui de Papai Noel. Acredito que com 18 anos, mais ou menos. Não sei se eu fui o primeiro, mas era bem novinho, me lembro.
E a roupa quem fez foi a avó? Foi a avó. E eu acho que a avó e a Hilda ajudou também. Foi feita a primeira roupa, né? Aí, além dali, fizemos vizinhança. Eu me lembro que a gente fomos na casa de uns quantos vizinhos, né? Chamava a gente. E qual era a sensação de vocês? Era tudo de bom, né? Era festa também. O Marco já foi, o Augusto já foi, o Beto Mas já eu acho que foi. começou por causa da tua vinda lá, né? Eu acho que a maioria das pessoas da família já foram pro Papai Noel. Uma coisa que eu acho interessante que ficou como um ponto de referência, tem o Natal aqui em casa, que a vizinhança esperava o Papai Noel nosso. Portanto, antes da pandemia, não sei se vocês lembram, que a gente fez aquele trenó, o trenó custou chegar aqui em casa porque pararam ele no meio da rua, botaram criança dentro, né? Todo mundo sente falta disso aí. Muita gente já me perguntaram, você não vai fazer Papai Noel? Aí fazia o Papai Noel aqui, depois ia na casa de Flantal, para ter o Papai Noel nosso ia na casa de Flantal, no outro. Assim, uma coisa que não é tão longe, mas assim, que era boa, foi quando a mãe e o pai estavam construindo essa casa, que eles primeiro construíram a primeira, depois, quando eles estavam construindo a de alvenaria já. Que daí deu final de ano, deu Natal, e aí a mãe não tinha lugar para fazer o presépio dela, que ela costumava fazer, ela foi fazer lá em casa, na minha casa. E aí eles passaram o Natal na nossa casa, e aí eles dormiram lá. A pai e a mãe dormiram na nossa casa. Então é uma coisa que me dá alegria, assim, de ter compartilhado a casa com eles enquanto eles estavam construindo a deles, assim. Sempre fazer a oração dela, fazer a reza, né? Como a gente continua fazendo. E esse último Natal até me emocionei um pouco, porque os bisnetos dela começaram a fazer a oração também, né? Aí isso aí deixa a gente, né? Sabendo que a gente vai deixar aquela raiz para trás. Do pai, Milame. Milame. E o que significa? Milame, ele sempre dizia pra dona Ana, não tem milame antes do almoço. A mãe estava fazendo almoço, ele queria um aperitivozinho, um pedacinho de qualquer coisa para ele experimentar, para ele tomar com o vinhozinho, a cachaçinha dele. Não tem milame aí pra mim. Essa semana eu fui ter peixe, aí eu peguei um pedacinho, botei na frigideira, já pega, seu Mário, milamezinho. Sabedoria e honestidade, gratidão, amor, muito amor, porque para tu ser a pessoa que eles foram, eles precisaram amar muito. Para eles ser o que eles foram, o que eles passaram, o que eles fizeram, o que eles viveram, eles precisavam ter muito amor no coração. Precisaram ser muito honestos, muito éticos e gostar das pessoas, porque conviveram com pessoas diferentes, pessoas que nunca se negaram a ajudar, sempre tiveram a porta aberta, sabe, para as pessoas. Eu acho que isso é bondade, amor, perdão, compreensão, todos esses adjetivos bons que a gente conhece, mas que a gente às vezes esquece ou acha que não são importantes serem usados. Eles não gastam, gente, pelo amor de Deus, eles fazem um bem. E não gastam e não acaba nunca também. Aí quando eu paro pra pensar isso, assim, eu vejo batalha, cara, assim, luta, assim, busca, vamos dizer assim, a palavra certa seria. Não é fácil tu ter 9 filhos e sustentar com um salário mínimo só. A luta é braba. Hoje a gente já vê, né? Na época era brabo. Então é um herói, né, cara? Os dois eram heróis, na real. A imagem que eu, quando eu lembro do pai, assim, me vem, era ele vindo da roça, que ele trabalhava no cortador de lenha uma época, que ele tirava lenha para um forno de cal lá,
Ele vinha todo sujo de carvão, porque tinha as queimadas, aquelas coisas ali. E a mãe, aqueles alfinetinhos enfiados na blusinha dela, aquelas linhas aquelas agulhas, aquele lápis atrás da orelha para riscar o tecido. É isso. É uma imagem que me lembra muito ela, que eu cuido direto, é a Nossa Senhora Aparecida. Que ela sempre queria botar uma grutinha para aquela Nossa Senhora Aparecida. Aí depois a Janete comprou a grutinha e botou lá. Portanto, aquela grutinha está sempre com vela acesa. Nunca deixei ela. Então, a Nossa Senhora Aparecida me lembra muito a minha mãe. Ela é muito devota da Nossa Senhora Aparecida. Eu dormia muito no meio do pai e da mãe. Eu era bem magrela, lá em cima era muito frio, né? E eu sempre dormia no meio dos dois. Então, engraçado que a mãe fazia assim, com o cobertor, ela puxava assim para ficar todo mundo com as costas, né, tapado. E eu puxava para mim, os dois ficavam destapados. Essa lembrança, eu nunca esqueci disso aí. Que ele chamava o Jânio de beijinho. Ô, bem, cadê ele? Ele ficava ali na janela e me chamava de bem. Ele ficava ali, ô, bem, cadê o nosso beijinho? Aí, quando o Jânio morava até em Tijuca, até quando o Jânio estava na faculdade, e quando eu fazia feijão, ele sentia o cheirinho dele. Daqui a pouco estava ele aqui na porta da minha casa, com a xícara na mão para eu botar caldinho de feijão para ele. Tomava caldinho de feijão. Teve muita coisa assim. A família reunida. Nessa mesa da cozinha nossa aqui, que ainda é a mesa em que a gente comia, né? Então, essa lembrança de todos aqui em volta da mesa da cozinha é uma lembrança que me reporta bastante a mãe e o pai. Aquela turmarada toda em redor da mesa ali, aquele alvoroço todo, né? Sei lá, acho que 11 pessoas, se eu não me engano, né? Junto com a avó, que a avó morava conosco. Aquilo ali é... Hoje a gente tem família pequena, né? E quase não sente mais aquela sensação, né? Meu Deus, aquilo na hora de comer era uma festa, era um alvoroço, era coisa doida. O vô é batida de limão. Tô doidão com a batida de limão, entendeu? Era o Tony Tornado. O vô gostava. A avó era o Padre Zezinho, né? Aquelas músicas religiosas, né? A mãe sempre foi assim muito de cantar isso e de contar, né? Inclusive. Abençoa, Senhor, as famílias e abençoa a minha também. Do vô, por exemplo, ele cantava muito que é Cavalo Zango, uma música. Eu tenho um cavalo zango que na raia é corredor. O vô cantava muito. Eu lembro do vô cantarolando, assim, a mãe não muito, assim, mas o pai, ele cantarolava Mãezinha do Céu. Ele assobiava. Café. Uma coisa que me faz lembrar muito ele. O pai todo dia fazia o café e adoçava no bule e me acordava com aquele barulho de adoçar o café e depois ele pegava um naquinho de café e levava na cama para a mãe todo dia. E isso eu achava tão bacana também, era tão legal. Do pai ao cigarro. Eu sinto cheiro de cigarro. Eu sentia, inclusive, quando eu morava em Capoeiras, quando ele morreu, eu ainda morava em Capoeiras, eu sentia o cheiro de cigarro e eu ficava procurando para ver onde é que ele estava. O cheiro da mãe era cheiro de mãe, assim, cheiro de abraçar a mãe. Sentia o cheirinho dela misturado com o cheiro da cozinha, o cheiro do shampoo do cabelo, um cheiro de mãe, um cheiro que não dá para definir assim. Mas a mãe tinha o cheiro dela. Eu adorava o arroz com feijão que a mãe fazia, que ela batia no liquidificador e cozinhava o arroz dentro do feijão. Então isso é uma lembrança que eu tenho bem forte com relação à comida. A moqueca de bagre. Me lembra muito. E nunca mais eu acho que a gente vai comer igual, né? E a minestra, que a mãe fazia muito, que é o macarrão com feijão.
coisa que também pouco se usa hoje, né? Ela fazia muito também. O pai, o churrasco com pão, era o que ele gostava. E aí eu também gosto, acho que nós todas gostamos de comer churrasco com pão. E a mãe era mais o peixe, a mãe fazia bem o peixe assim, né? Adorava muqueca de bagre, arraia, essas coisas assim, ela fazia, eu adorava. E comida assim que é uma coisa que sempre fez parte da minha vida é os biscoitos de Natal, que a gente sempre fazia no Natal e que sempre os dois gostavam e que a gente só fazia naquela época, não é como hoje que tu vai na feira e compra. Então é sempre quando eu como o biscoito de Natal hoje, que eu vou na feira e compro, eu lembro do cheiro que tinha na confecção na época de Natal da gente, assim. Muqueca de bagre é uma das coisas que... Bolinho de frigideira. Aqueles bolinhos chatos, sabe? Não é um bolinho redondo. Bolinho de frigideira, a mãe fazia. Outra coisa que me lembra muito a mãe, até hoje. Sopa. Isso lembra a mãe. Para mim ficou as costuras da mãe, que hoje eu ainda faço, né? Eu costuro também. E do pai, a mania de cheirar cabelo, né? O pai tinha uma mania de cheirar cabelo. Então isso ficou do pai, né? E da mãe são as costuras, são os artesanatos que ela gostava de fazer, né? Apesar de ter pouco material, mas hoje em dia, quando eu faço meus artesanatos ou quando eu preparo junto com a Janete e com as meninas aqui o Natal, a decoração de Natal, eu sempre me lembro muito dela, porque ela ia adorar muito isso, ela sempre gostava muito dessas coisas, né? De enfeites de Natal, de árvore de Natal, desse preparo todo, né? Isso me lembra bastante a mãe. É um amor que a gente sente, né? Pela família, assim, embora o pai não fosse tão carinhoso assim, mas ele passava outras coisas assim pra gente, né? Ele era uma pessoa que ele vivia brincando com a gente. Ele brincava muito, ele, né? Vocês lembram que ele batia passa, aquela história assim. Isso aí, eu sinto assim. Queria que seguisse assim na família toda, né? Não só na minha, mas em todo mundo. Eu aprendi muito, assim, que eu levo a maneira de lidar com as pessoas, a humildade, a gente não querer mostrar para os outros que a gente pode mais, mesmo quando a gente pode mais. A mãe sempre tinha um jeitinho de se pôr na mesma posição de todo mundo, assim. Mesmo que ela tivesse mais alta, mas ela sempre se colocaria ali. Então, isso eu guardei para mim. E eu sempre me coloco assim, sempre que possível. Pode ser até que eu não transmita, mas eu sempre quero me colocar assim, né? E respeitar, assim, eles ensinaram a gente a respeitar o outro também, né? Ter respeito pelos outros, assim. Não ficar falando mal, não ficar imaginando, fazendo maldade para as pessoas, assim, que eles nunca fizeram assim. Foram sempre pessoas muito humildes, pai e a mãe foram sempre duas pessoas humildes, que lutaram muito, que passaram muito, mas que eles eram felizes do jeitinho deles, assim. Eles eram felizes. Eles se alegravam com as coisas que conseguiam. Eles davam valor para as coisinhas pouquinhas que eles conseguiam. Eles davam valor quando a gente morava nos sítios, naqueles lugares assim. E às vezes os vizinhos traziam, por exemplo, um bolo, que era uma coisa que não era comum na nossa vida, né? Pelas condições financeiras. Eles sempre faziam café, sentavam na mesa e dividiam certinho para todo mundo comer daquele bolo ali. E eles gostavam, se alegravam com aquilo. Eles se alegravam com as coisinhas que
para a gente hoje é insignificante para muita gente, né? E para eles significavam muito porque era uma batalha de todo dia, né?